PS e o PSD têm um projeto para o país? Tudo aquilo que eu acho que não concordo com a esquerda, a Iniciativa Liberal tem. Tu não achas que se devia ter uma discussão a sério sobre o nuclear? Eu estive lá há 22 anos. Se os deputados trabalharem, Aquilo só trabalham meia dúzia de pessoas. Mas o que é que fazem os deputados? quase fugiu a boca para a verdade. Caso devíamos meter um VAR na política. Criar dificuldades para vender facilidade. O que é que isso significa? É corrupção. Se calhar ela nunca teria votado em mim para nada e eu para ela também nunca votei. Mas há um projeto que não chega? Então para que é que precisamos dos políticos? 80% das leis que são trabalhadas na Assembleia não chegam à luz do dia? Eu acho que é o Bloco de Esquerda com cartões de crédito no bolso. E por acaso, uma das curiosidades que eu tinha é, se tu tivesses que dar um cartão vermelho a alguém na política, hoje em dia, na política atual, a quem é que tu davas um cartão vermelho? Tanta gente. Tanta gente? Sim. Olha, queres ver que o campo fica sem jogo? Não. Se expulsares demasiados Não, jogadores, não. o jogo é adiado. Vamos lá ver uma coisa. A minha vida política é minimamente conhecida, sendo ainda militante do PSD, isto significou uma coisa muito simples. Eu tenho mais anos de militante do PSD do que Portugal teve de fascismo, entre aspas. Se é que em Portugal houve fascismo na verdadeira acessão da palavra. Tens mais de 48 anos. Tenho mais de 48 anos. Eu entrei em março de 77 para militante do PSD. Eu cheguei a Lisboa, vindo do Porto para a Faculdade de Direito em 8 de novembro de 76, no dia seguinte começavam as aulas na Faculdade de Direito. E em março fiz militante do PSD, que era um dos pedidos que o meu pai me tinha feito, era para eu não me meter muito em política. Eu acho que estou todos para contrariar. Meu pai hoje morreu com 54 anos, morreu em 1986. Eu até ele, enquanto ele esteve vivo, eu fui membro do Conselho Diretivo da Faculdade de Direito de Lisboa, vice-presidente da Faculdade de Direito, vice-presidente da Associação Académica, membro dos órgãos do Conselho Pedagógico, membro da Assembleia de Representantes, militante do PSD, mais tarde em 82 candidato a presidente da JST, e portanto até ele morrer em 86 era chefe de gabinete na altura da presidência do Conselho de Ministros, no primeiro governo minoritário do professor Aníbal Cavaco Silva. E portanto eu acho que ele já me perdoou na altura, mesmo antes de perdoar lá em cima, já me terá perdoado cá em baixo, mesmo para quem acredita ou para quem acredita mas menos. Porquê é que ele tinha essa... Por uma razão muito simples, porque estávamos a seguir ao 25 de Abril, estávamos em 1976, o 25 de Abril, eu vim passar o primeiro ano do 25 de Novembro a Lisboa já, portanto, embora vivia no Porto, que era uma bolha não tão acelerada em termos políticos como era Lisboa. E, portanto, havia sempre aquela coisa do que eram os anos do salazarismo. Eu lembro-me de ser miúdo e a gente ir passar. A minha mãe é de Braga, a gente ia muitas vezes a Braga. Eu lembro perfeitamente que em datas comemorativas estavam sempre os quartéis de prevenção, que era uma coisa que me habituei desde pequenino, é que os quartéis normalmente nos 1º de maio, quando coincidiam em fins de semana, os 28 de maio, datas mais ou menos ligadas a alguma comemoração, havia sempre a prevenção dos quartéis na tentativa de evitar qualquer movimentação ou qualquer golpe militar. Portanto, havia essa... O meu pai nunca se meteu muito em política, embora logo a seguir ao 25 de Abril... Mas o teu pai era militar? Não, o meu pai era funcionário da Tranquilidade, teve em vários sítios, esteve em Viseu, depois foi abrir a Tranquilidade para Viseu, esteve em Lamego, esteve em Coimbra. Portanto, era daquilo que hoje em dia, aquilo na altura é aquilo que se chamava os serviços externos. Hoje em dia é departamento comercial, possivelmente, mas aquilo antigamente eram os serviços externos, eram os serviços que andavam por fora. Meu pai, em 1964, vai abrir a Tranquilidade para Viseu e eu vou para Viseu, faço a escola primária em Viseu, volto em 68 ao Porto para fazer o Liceu Alexandre Herculano todo e depois venho para o primeiro ano da faculdade e, portanto, fiquei aqui a vida toda. Então o que é que te deu para fazer exatamente o contrário do que o teu pai tinha pedido? É chegar a Lisboa e perceber que havia ali uma agitação. Não é uma agitação, havia ali um dever moral de participar na vida cívica, na vida política, e eu digo sempre isso. Ainda hoje estava com os colegas Pois é, meus, que é uma coisa que se perdeu, não é? Perdeu-se muito essa parte. Eu estava com umas colegas minhas hoje, desculpem lá, e estava-lhes a dizer isso. No meu tempo de juventude, aquilo que hoje em dia a gente tem, a possibilidade de haver uma guerra disto, uma guerra daquilo, não sei o que mais, mas até se lembrarão por outras razões, e se calhar na altura estaríamos em campos opostos,
que era uma coisa era muito fácil para mim, era chegar ali ao meu tempo de faculdade e havia só duas coisas, ou quem era da NATO era contra o Pacto de Varsóvia, quem era do Pacto de Varsóvia era contra a NATO, quem se defendia uma coisa e outra. O, o argumento da esquerda portuguesa, da esquerda europeia, da esquerda mais universal, digamos, que era o better red than dead, que era o problema da instalação dos mísseis de cruzeiro na Europa, o problema dos SS-20, dos Pershing 2, etc. Estávamos a falar fim dos anos 70, que depois se resolve com o Reagan e com a Guerra das Estrelas, etc, etc. Mas era uma coisa muito fácil, porque era um mundo dicotómico. Ou estava de um lado ou estava do outro. E achas que hoje em dia não é também dicotómico Hoje em completamente? dia está a voltar a ser. Está a voltar a Está a ser. voltar a ser, mas não era esta ideia, que a seguir à queda do Muro de Berlim, havia uma unipolaridade em termos mundiais dos Estados Unidos, e os Estados Unidos eram quase como uma instituição que assegurava o cumprimento da segurança e das regras no mundo. Primeiro acabou. Primeiro era uma ideia, era quase como aquilo que diria o Fukuyama, que era o fim da história, que estávamos a chegar ao fim da história. Provou-se que o fim da história Foi a nunca é... interpretação dele mesmo, não é? Foi a interpretação dele mesmo, não é? Portanto, e provou-se hoje que tudo aquilo que se imaginava do mundo não bipolar, não multipolar, do mundo unipolar, ruiu imediatamente. Passado a seguir, inventou-se ou achou-se que iríamos viver num mundo de paz multipolar. E isso também não é verdade, por uma razão muito simples, porque a realidade é outra. A realidade tem a ver... Mas tu achas que agora não estamos a caminho de um mundo multipolar? Estamos verdadeiramente num mundo multipolar. E quando nós olhamos, realmente dizia-se na altura, quando se dizia que é preferível um Pershing 2 no quintal do que um SS-20 no telhado, e portanto eu prefiro defender-me, não é? Do que ter os inimigos na altura da União Soviética. E eu ainda hoje também contava isso a essas minhas colegas, duas colegas estagiárias que são novas, e estava-lhes a dizer, eu a primeira vez que fui à Alemanha, a Berlim, a primeira vez fui a Berlim, não a Alemanha, que a Alemanha já tinha ido duas vezes, mas a primeira vez fui a Berlim, as pessoas diziam-me que o grande objetivo da Alemanha era a unificação. E estávamos em setembro de 1986, eu dizia, mas estas pessoas são loucas. Como é que é possível, com um sistema mantido desde 45, de um lado a União Soviética, a cortina de ferro, Polónia, Checoslováquia, Hungria, Roménia, Bulgária, todos esses países, todos a RDA, a Alemanha dividida, e como é que estas pessoas continuam a acreditar e a fazer nos discursos oficiais e até nos discursos connosco? Uma coisa era o discurso oficial, outra coisa era o discurso connosco, a acreditar verdadeiramente na unificação. Estávamos em setembro de 86. Yeah. 3 anos depois cai o Muro de Berlim, 5 anos depois a Alemanha está unificada, 6 anos depois eu estou a visitar a Alemanha numa reunião em Berlim da NATO, e depois uma visita por toda a parte, por alguns países da Alemanha de Leste, portanto, ainda Weimar, ainda outras cidades, etc, etc, que na altura era uma coisa impossível. Eu lembro perfeitamente do segundo andar do Reichstag, estar a tirar uma fotografia e ao lado estar um território de ninguém, alguns centenas de metros, depois mais arame farpado, mais edificações e mais pessoas a olharem-nos com binóculos, que era na altura a tecnologia máxima que havia, a verem quem é que estava do outro lado, e estávamos nós a tirar fotografias no Reichstag. Tem essa fotografia em casa. Portanto, Rui, mas tu a dizeres isso, estás a dizer que, nós não sabemos o que é que vai ser daqui a 5 anos. Não, eu acho que o mundo hoje em dia acelerou, não é? Portanto, então é sim, não é? É sim, claro, não vamos, eu acho que não vamos, porque se olhássemos há 5 anos, estávamos em quê? Estávamos no fim da era Trump dos Estados Unidos, estávamos com alguma estabilidade na Europa, não tínhamos a Rússia. Eu lembro dos 14 anos que tive na Assembleia Parlamentar da NATO, 2 dos quais como presidente da delegação, lembrávamos que muito foi um bocadinho duas coisas. A primeira, logo a seguir à coisa do Berlim, arrancar rapidamente em força, parafraseando o Dr. Oliveira Salazar, para os países de leste, a provar que a NATO era uma coisa muito boa e a anunciar a esses países que teriam aqui a libertação total daquilo que tinha sido a cortina de ferro, que tinha sido o regime totalitário russo. Primeiro, ou soviético. Segundo, a ideia de que a Rússia poderia ser um parceiro do Oriente. E eu reparo uma coisa, em termos geoestratégicos não ando muito longe disto. E acho que hoje, aquelas acusações todas que atiramos a Trump, que atiramos assim, eu de vez em quando, quando vejo aqueles comentários, os jornalistas a chamarem tudo ao Trump, e depois os comentadores a chamarem muito mais, não é? A dizerem de Trump aquilo que Maomé não diz do toucinho, como se costuma dizer. Ele tem uma visão estratégica. Repara uma coisa, aquilo tem que ser uma visão estratégica. É assim,
A forma de transmitir, a forma de comunicar pode ser horrível. Pode. Tem um estilo próprio, pode. É o Esse estilo estilo dele, é não é? odioso? Sim, é. Esse estilo gera repulsa, gera em nós não estamos habituados a que a comunicação seja feita assim? Sim. A cena em plena sala oval com Zelensky é de uma agressividade total? É. Mas, se formos atrás em relação, o Estado, as pessoas têm ética e moral, os Estados não têm, não é? Primeiro, em termos filosóficos. Em termos de comportamento, diria Churchill que nenhum Estado tem amigos permanentes, tem interesses permanentes. Esses é que são aqueles que presidem. E Uhum. quando vimos aquilo, certamente que alguém que é presidente dos Estados Unidos, eu até admito que as pessoas achem que uma pessoa que chega a presidente dos Estados Unidos é completamente destituída mentalmente. Até acho que sim. Mas para ter uma data de milhões de votos é preciso ter algumas capacidades. Algumas terão, não é? Como é que se chama? O Putin invade a Ucrânia. Pode ser um louco, mas tem que ter por trás dele uma sustentação ideológica e uma sustentação teórica daquela opção. Quando E o apoio Presidente dos político. Estados Unidos E apoio político. e apoio político, quando o Presidente dos Estados Unidos faz o que faz, corta com o multilateralismo, em termos de livre cambismo, de livre comércio em termos universais, e aponta para determinadas situações e faz o que faz, tem que ter por trás dele uma data de pessoas a pensar aquilo e a fazer aquilo. E nós sabemos, desde os fisiocratas, depois os clássicos, depois os neoclássicos, depois a escola, para não ser maçador, depois os Reaganomics, depois a escola de Chicago, depois os neoclássicos, etc, neoclássicos. etc. Portanto, todas as escolas, a escola de Viena, tudo isto significou um determinado pensamento, todo de acordo. Não, antes pelo contrário, sucediam-se o oposto, não é? Geralmente a uma ditadura de um lado, uma coisa de uma determinada cor, vem outra de outra cor completamente oposto. Até muitas vezes nas nossas Mas sabes uma coisa coisas. que me faz. Agora é uma coisa, começamos esta pergunta a dizer quem é que eu dava cartões vermelhos, lembras-te Sim, da tu foste pergunta lá que para a fizeste? política internacional. E eu Mas fui para a política não tem internacional, mas problema. agora Não só tem em problema. termos nacionais, e quem é que eu daria? Se fosse há muitos anos, aquilo que mais estava contra os cartões vermelhos seriam os próprios o Partido Comunista, não é? Com toda Mas isso eles iam quê? gostar, porque era Mas vermelho. Sim, vermelho, mas isso claro. eles iam gostar, não é? Mas pronto, mas de qualquer maneira, com toda. E não sendo descortês com quem me convida, não pelo presente, mas possivelmente pelo passado, seria o Partido Comunista. Hoje em dia, talvez. Mas porquê, já agora, Rui? Porque ninguém foge ao seu destino, não é? Por razões familiares, todos temos uma história. Não, Não, estou a é? dizer, porquê o Partido Comunista? Na altura, porque era quem encarnava, a seguir ao 25 de Abril, quem encarnava A ameaça. a ameaça e quem encarnava outro modelo de sociedade, não é? O que estava na bancada do Pronto. outro lado, não é? Do outro lado. Hoje em dia, quem é que eu diria? Hoje em dia, eu diria mais o. Sei lá, há coisas que são micro. Deixem-me lá ver para não ferir suscetibilidades. Micro-ideias assentes numa coisa perfeitamente. Que eu não teria coragem de dizer, de fazer, não é? Mas, por exemplo, assentar um partido numa ideologia que tem a ver com a defesa das pessoas, dos animais e da natureza, eu acho que isso é uma coisa transversal a toda a gente. Mas fazer uma coisa assim, a minha mãe é que dizia, se não fossem os gostos, o que é que seria do amarelo, não é? Pronto. Olá, comunidade. Nós investimos numa empresa que partilha a nossa visão de inovar nos negócios e é com orgulho que apresentamos o Lion's Mane, o mais recente lançamento dos Bitalk Nootrópicos. Este produto vai potenciar a tua clareza mental, criatividade e foco para que consigas voar ainda mais alto. Acede agora à loja .bitalk.pt e garante o teu. Vamos juntos transformar o teu potencial em sucesso. Um partido é a mesma coisa que dizer um partido que gosta do amarelo, dizer um partido que gosta dos animais, da natureza, pronto, depois tem pequenas especificidades, mas a verdade é que isto levou a ter uma representação de quase 4 deputados, salvo eu. Mas na Hoje em Alemanha dia não é? tens o partido da cerveja, não é? Pronto, sim, na Alemanha temos partido da cerveja, mas é assim, mas é tem muitos curioso, votos. porque nós aqui habituamos a uma certa estabilidade do sistema partidário. Eu lembro-me durante os anos 70, 80, 90, nos países nórdicos havia as alterações do sistema partidário por razões que tinham a ver por razões conjunturais, ou uma luta contra um determinado imposto. Nem falo da Thatcher, que caiu por causa de um imposto municipal. Uma determinada imposto nos países nórdicos, a democracia não sei quantos, e isso iam fazendo pequenos grupos parlamentares que depois desapareciam. E eu acho que esse é uma das caminhos que nos vamos ter que habituar. Se calhar partidos que aparecem e desaparecem. Primeiro ponto em Portugal.
E já, se quisermos, também falaremos da estabilidade do sistema partidário e do que é que isto evoluía. Isso em Itália, não é? Hã? Não. Com o Partido Zé, 5 Estrelas. vamos não é? lá ver. Se percebes aqui uma coisa que é isto. Em Portugal, quem como eu chega no princípio do regime democrático, há um bocado estava a falar, tenho 48 anos de militante do PSD, portanto tenho 48 anos, o meu 25 de Abril dá-se, eu tinha 14 anos, estava no 6º ano do Mas Liceu tu quando Alexandre Plano. disseste, ainda sou. Sim, ainda sou militante do PSD. Não, porque de vez em quando Mas perguntam... não é nenhuma porque eu- condição, não é? Não é uma premonição, nem Ok. uma coisa. Ainda sou, porque eu sou, pronto, ao fim Ok. de 48 anos ainda sou uma das pessoas mais estáveis em termos partidários, não é? E até quando um dos grandes amigos, se calhar o meu melhor amigo de toda a vida, criou um partido novo, eu não fui com ele, e portanto tem a ver com isso. Mantive-me no PSD, mas deixa-me só, eu estava a falar disso, quando chegamos à política em relação ao sistema partidário, já lá voltaremos aos cartões vermelhos e vamos fazendo do cartão vermelho, se calhar a plataforma disto tudo. Há livros feitos assim, não é? A viagem de os Lusíadas é um bocadinho assim, com base numa viagem só de meses, faz a história de Portugal toda, e portanto nós aqui com base nos cartões vermelhos vamos e vimos e vamos assim. Mas então, quando uma pessoa chega a 76, 77, o que é que se dizia? O PSD é o partido a mais. Porquê? Não havia nenhuma ligação do PSD com nenhuma internacional, não é? Sim, porque Havia a a primeira internacional, a segunda internacional, a primeira internacional, a terceira internacional partido, ou a terceira internacional Partido Comunista, a quarta internacional depois dos trotskistas, a segunda internacional do Partido Socialista, a primeira internacional tinha desaparecido nas suas deambulações históricas, e o PSD era o único partido sem nenhuma ligação em termos internacionais. E dizia sempre que o partido era o partido a mais. E toda a guerra, eu já não vou ao ponto de os governos presidenciais, os governos de iniciativa presidencial do General Ramalhianes. Os Estados Unidos puseram todas as fichas no Partido Socialista, no Mário Soares. Exatamente, na altura. Aliás, é a razão. E Willy Brandt o próprio também, Willy Brandt na Alemanha, os Estados Unidos, o Franco Carlucci em Portugal, porque o Kissinger dizia que Portugal era um caso perdido e seria o laboratório para que o Partido Comunista governasse e para que desaparecesse de vez a tentação comunista em toda a Europa. Mas o Brezhnev também já tinha confirmado que não se ia meter nisso. Pois, o Brezhnev já tinha avisado, mas na altura estávamos em termos de Europa, em termos de Partido Comunista Espanhol, não é? Com a Passionária e com agora falha-me o nome, com o Carrilho, com Santiago Carrilho, Estávamos em França com o Partido Comunista com grande poder e a entrar nos acordos do governo com o Partido Mitterrand. Estamos com Berlinguer na Itália, do eurocomunismo e de tudo aquilo, e estávamos ainda com o Partido Comunista ainda não muito relevante, mas a aparecer na Alemanha, a aparecer noutros países, e portanto estávamos ainda numa ascensão do Partido Comunista. Mas voltando a Portugal tínhamos uma coisa muito simples, que era o PSD era o partido a mais. E o PSD só se considera um partido já do regime quando Sá Carneiro ganha e faz a Aliança Democrática. Antes disso, tivemos o governo PS-CDS para tentar liquidar o Partido Social Democrata, o PPD-PSD, na altura de Francisco Sá Carneiro. Só depois, com a queda do segundo governo constitucional, com os 3 governos constitucionais, Nobre da Costa, Mota Pinto e Maria de Lourdes Pinto da Silva, feitos essencialmente para combater o PSD. Porquê? Vai buscar, em primeiro lugar, um ex-militante do PSD. A primeira cisão do Partido Social Democrata, em Aveiro, quem é que sai? Mota Pinto. Uhum. Segunda cisão do segundo não passa, cai por causa daquela questão da agricultura. Segundo governo do Partido do Iniciativa Presidencial, Nobre da Costa. Empresário para tentar liquidar essa parte do PSD. Terceiro governo, Pinto da Silva, para tentar fazer a unificação da esquerda para a direita, na altura a AD não ganhar. A AD ganhou. E só a partir daí é que o PSD passou a ser um partido admissível. Pois a seguir curiosa essa interpretação. Teve o Bloco Central e, portanto, toda a guerra dentro em Portugal foi para tentar acabar com o PSD. E, portanto, sempre se ouviu o quê? Que o regime de partidos, que o sistema partidário português ia ser objeto de alteração. Depois disso, hoje em dia não passa. E repara uma coisa, e depois disso, em Espanha já teve o partido de alteração. Acabou a UCD, veio o Partido Popular. Hoje já acontece à esquerda aquilo que acontece. Em Itália desapareceu tudo aquilo, a base da democracia cristã do pós-guerra desapareceu completamente hoje em dia. Na França, mas isso foi por causa da corrupção. Sim, está bem, mas eu não estou a falar. Mas aconteceu. Mas aconteceu. França, Partido Socialista e Partido Comunista desapareceram completamente. E o Partido Republicano? Até mesmo a UMP, a União de Maioria Presidencial, portanto, todas as... Mudou tudo em França. Certo? Em França. Na Alemanha,
nós tínhamos como certo uma coisa verdadeiramente, que era o Partido Liberal a meio, o CDS e a CDU à direita e o Partido Social Democrata, o SPD, à esquerda. Hoje em dia temos esta situação completamente baralhada. E por aí fora, chegamos à Inglaterra e só o sistema do Westminster é que permite uma estabilidade do sistema partidário. Porquê? Porque a votação maioritária, da primeira volta. E em França, mesmo assim, com o sistema maioritário a 2 voltas, permite já a intrusão de alguns partidos completamente disfuncionais em relação àquela que era a estabilidade do centrão partidário, não é? Pronto. E qual foi o único partido do único país destes todos que não mudou o seu sistema partidário? Portugal. Portanto, o que é que pode acontecer? Como é que tu explicas isso? Eu explico isso por duas razões. Por causa... agora volta a ter a análise. Por causa de uma coisa que se chama a dependência do carisma em Portugal. Dependência do carisma. A dependência do carisma. E o PSD é um partido que viveu acima de tudo do carisma, por uma razão muito simples. Os partidos, a não ser que tenham uma grande base ideológica, coisas dos partidos socialistas à Terceira Internacional, ou dos partidos comunistas, hoje em dia em queda permanente, porque correspondeu a um modelo de vida, a um modelo de sociedade, a um sonho no pós-guerra, e que depois se foi perdendo, mesmo aí, o que é que nós temos? Tínhamos aqui essa ideia. E o PSD viveu essencialmente do carisma. Aliás, há alguns livros que falam do carisma. Pedro Santana Lopes, José Miguel Júdice, Quando falas Maria do carisma, João estás a Avilés. falar da marca, no fundo. Não, estou a falar da relação carismática do que é o carisma. Não é a identificação com o líder. Mas os líderes estão sempre o carisma tem 4 grandes características. O carisma, no fundo, numa definição universitária, é a identificação de uma narrativa com uma pessoa que protagoniza essa mesma liderança. Mas a liderança está sempre a mudar. Não, vamos lá ver uma coisa. Mas então, tu ainda és novo, mas o teu pai lembrar-se-á mais. Tens o conjunto de pessoas. O PSD, o que é? O PSD tem uma liderança carismática brutal, a Francisco Sá Carneiro, que morre como morre, e a partir daí cria-se o mito no novo sebastianismo, que aliás Portugal gosta muito, não é? Primeiro ponto. O segundo ponto é o partido normal, e eu ia dizer isso, sem essa ligação em termos ideológicos fortes a alguma internacional, tem mais ou menos a projeção de vida do seu líder histórico, do seu fundador. Aconteceu isso a vários partidos na Europa, aconteceu isso, por exemplo, em Portugal ao CDS, aconteceu isso, quer se queira, quer não, ao PC um bocadinho. O PSD teria morrido no limite da vida de Francisco Sá Carneiro, da vida aquela que seria normal. Sá Carneiro morreu cedo, mas eis não quando, em 1985, o PSD reinventa outro líder carismático, Aníbal Cavaco Silva. E esse líder carismático mantém até hoje, estamos em fase da projeção da vida carismática de Aníbal Cavaco Silva. Quem é o próximo? O problema é esse, o problema é que o mundo não está para carismas, para grandes carismas. Tá? E no caso do Chega, não é um caso de carisma? Não, falar no PSD, não. O caso do Chega é puramente isso, não é? O caso do Chega é um partido de um líder que tem 3 características: é extraordinário, é culto, independente se gostar ou não, é culto, é inteligente, é carismático e nessa perspectiva do carismático tem interferência com as pessoas. E dizem-se, mas ele não tem partido. Mas o carisma geralmente faz-te uma ligação direta entre o líder e as bases, sem órgãos intermédios. E depois o partido cresce à volta. E é um bocadinho aquilo que diz assim, mas então, sabem onde é que há isso na mesma? No desporto, no futebol. Os grandes líderes de clubes são líderes que conseguem fazer essa ligação, são líderes carismáticos. Quem não tem esse carisma pode lá estar há algum tempo, não consegue sobreviver muito, como grande líder. E quem tem essa capacidade de liderança, fazendo a liderança entre a cúpula do sistema, entre si próprio, o líder, e os votantes e os apoiantes, são verdadeiramente os grandes líderes carismáticos. E esse é o grande problema. E é por isso que grandes líderes são carismáticos, independente de gostar deles ou não. Até se pode odiar, e esse ódio é uma das perspectivas de quem tem carisma, é ser amado ou odiado. Não é polarização total. Mas tu achas que isso é um caso particular de Portugal? Não. É um caso político. Aliás, um dia destes, a minha filha teve a estar em Inglaterra, teve a estar em Lancaster, licenciou em Lancaster, e às tantas, um dia qualquer, pede-me uma ajuda, daquelas coisas que uma pessoa percebia sobre isso do carisma. E então era mesmo fez gestão, e numa disciplina do curso de gestão, era a relação do que é um líder com carisma. E digo-me uma coisa,
ter lido 2 ou 3 textos daquilo que ela me enviou, depois entanto uma pessoa vai conhecer, e eu fiquei impressionado, ou seja, e olha-se para aqui e disse assim, de facto isto está tudo escrito, não há nada que seja possível inventar, está tudo inventado, é só ler aquilo que existe, depois dar-lhe uns toquezinhos e se quiser fazer outra coisa igual, mas enfim, mas é brutal. Ok. Sobre os cartões vermelhos, quem é que eu dava hoje? Eu se calhar vou ter coisa, mas dava essencialmente a quem? Bloco de Esquerda, Porque? porque eu acho que tudo aquilo não corresponde a uma... Quer dizer, as pessoas devem estar convencidas de uma verdade, mas para quem vê de fora, não corresponde a nenhum modelo de sociedade que se quer. Corresponde a tudo e o seu contrário. Mas não E será depois- o e que tu depois- acreditas estar diferente daquilo que o Não, Bloco de claro. Esquerda defende? Não, mas eu sempre achei isso do Bloco de Esquerda. Se há... Sim, mas eu não posso dizer que sou muito coerente, não é? Vocês acham que achavam, riam-se de mim. Mas eu acho que apesar de tudo sou coerente. Sempre pensei isso do Bloco de Esquerda. E depois se me dissessem assim, e à direita? Iniciativa Liberal. Porque eu É? acho que é o Bloco de Esquerda com cartões de crédito no bolso. Eu tinha aqui essa frase para mandar, mandaste tu primeiro que eu. Mandei. O Bloco de Sim. Esquerda com cartões no bolso. Mas a verdade é que a Iniciativa Liberal e o Bloco Pelo de menos Esquerda... tenho memória daquilo que digo. Exato. A Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda, no fundo, é uma forma deles se afastarem daquilo que é o centro entre o PS e o PSD, Sim, não é? claro, mas é assim, mas... sim, eu de antes, assim, é curioso, porque eu de antes Mas dizia se um calhar aí bocadinho falta isso. carisma, num e noutro. Falta de carisma, acima de tudo. Ou seja, em termos Porque de assim, liderança. apesar de tudo, uma pessoa... Mas para uma O coisa... Bloco de mas Esquerda tens de calhar o Francisco sim. Louçã, não é? Não, estou a falar de falta de Mas lideranças afastou-se. atuais. Estás a falar carisma agora? Sim, Sim, porque não o tem. Bloco de Esquerda é um caso de sem projeto. No fundo, aquilo esgotou-se a si próprio, não é? Foi uma coisa que apareceu, era uma coisa bem pensante e bem vista à esquerda, para não dizer que era do Partido Socialista, que era pequeno-burguês, e do Partido Comunista, que estava um bocadinho ultrapassado, vou ser do Bloco de Esquerda. Teve aquela votação excepcional. A Iniciativa Liberal tem esta simpatia das classes possidentes, não é? Das grandes cidades, Lisboa e Porto, mas depois tem um drama, é que perde sempre no voto útil. Enquanto que o voto do Chega pode ser ainda um voto de protesto, há de ser, teoricamente, se tu tiver certo, o voto de protesto passa a ser um voto de opção consciente em relação a um projeto. E esse é o próximo passo do Mas Chega. há um projeto no Chega? Por enquanto acho que não. Há um projeto Acho no que há um- Chega. Qual é o acho que há um- projeto? Eu acho que há um projeto no Chega. O projeto, como há, em relação a isso, a Iniciativa Liberal, há um projeto liberal. Eu não A posso Iniciativa concordar. Liberal acho que é mais Eu não visível. posso concordar com determinadas coisas, porque repara uma coisa, tudo aquilo que eu acho que não concordo com a esquerda, a Iniciativa Liberal tem. Porque a Iniciativa Liberal tem o problema da identidade de género, tem o problema da eutanásia, tem o problema de várias opções à esquerda, tem as mesmas opções. Vistas de outra maneira, vistas sem a distribuição social. Eu durante muitos anos, só também para vocês não ficarem assim, eu dizia que era um liberal eleito nas listas do Partido Social Democrata. Eu fui 22 anos deputado do PSD, fui deputado com quase todos os líderes, fui deputado entrei com Aníbal Cavaco Silva, continuei com o Fernando Nogueira, com Marcelo Rebelo de Sousa, com Durão Barroso, com Pedro Santana Lopes, com Marcos Mendes, com Luís Filipe Menezes, e depois com Manela Ferreira Leite, e achei que não devia candidatar-me sob a liderança de Manela Ferreira Leite. Era um princípio na vida que eu tinha, e nem sequer vinha às reuniões para discutir os lugares de deputados. Achei que aquilo, pronto, acho que... E só uma pessoa, com todo o respeito, mas depende, é a minha avaliação, é que conseguiu perder aquelas eleições com José Sócrates já num caminho descendente e num caminho... Mas porque tu nunca lhe perdoaste ela comer os pudins? Não, de comer os pudins. A Manela Ferreira Leite. Não, conheci bem, acho que todos temos as nossas opções. Se calhar ela nunca teria votado em mim para nada, e eu para ela também nunca votei. Mas estamos a falar do projeto do Chega, mas tu acreditas que o Chega tem um projeto para o país? E ainda, se calhar, uma pergunta mais provocatória, o PS e o PSD têm um projeto para o país? Sem ser manter o que está... Aquelas discussões que tivemos aqui há uns tempos sobre eletricidade, sobre energia, etc., percebeu-se que o PSD e o PS, independentemente das razões que levaram a divergir em relação a determinadas circunstâncias, tinham o mesmo modelo de sociedade sobre o desenvolvimento económico com base na energia. Se tem para o futuro, ou seja... Mas esqueceram-se de criar as condições para nós fazermos energia, não é? Sim, não. Isso é outra coisa. Isso é o modelo de energética, assim. Vamos lá ver uma coisa. O que é que nos vai exigir o tal mundo daqui a 5 anos? Eu sei assim, o que é que vai exigir? Vai exigir, acima de tudo, bases de dados. E eletricidade. Pronto.
Não Vamos há, ver? não há bases de dados sem eletricidade. Pronto, é isso. Ou seja, todo o mundo, ou seja, desde a inteligência artificial, quando nós, desculpem lá, Transição as pessoas- energética, transição inteligência artificial. energética, tudo aquilo que vai ser, vai pedir o quê? Bem, já não falo em criptomoedas, se entrarmos por aí, sobre a mineração, também. tudo isso. Mas vamos admitir que estamos ainda na fase das bases de dados, das coisas mais identificáveis e mais perceptíveis para o comum dos mortais. Nos próximos tempos vai ter uma única coisa que vamos ter todos, é muita energia. Muita energia. E este modelo de energia, por razões profissionais até conheço minimamente a situação, de abdicar de todas as fontes clássicas e apresentar só fontes renováveis, é muito bonito em termos de venda de projetos de agenda. vida, Projeto na sustentável. agenda Ambiente 2000, agenda não sei quantos, 2030 a descarbonização, podemos depois falar na agricultura, É muito bonito, da, mas- semente- da, mas da parte da Quando não da- tivemos da- eletricidade, toda a gente foram ligar as centrais de carvão, não é? não é? No dia em que não fez, ou centrais de carvão ou centrais a gás, as A centrais gás, neste tradicionais, caso. não é? A Pronto, gás, a nós carvão temos já não. aqui, mas desconectamos todo, depois pagamos por preço, temos um preço de disponibilidade, mas essa disponibilidade demorou horas a arrancar. Bem, podia ter demorado dias, assim, bem, no pior dos males é que demorou ao fim de várias horas. Mas isso tem a ver com aquilo que queremos, porque a gente não pode querer um bocadinho, como me dizia antigamente, ainda no tempo em que não havia eletricidade, chuva na era, ou sol na era e chuva no nabal, não é? Tu não achas que se devia ter uma discussão a sério sobre o nuclear? Eu acho, mas isso é assim, acho, e ainda ontem ainda aqui há uns dias, estava a ver nessa discussão um colega meu do governo que tinha sido secretário de Estado e que na altura pediu ao primeiro-ministro para defender numa conferência a energia nuclear. Era secretário de Estado na altura do engenheiro Álvaro Barreto, tinha a meio economia, tinha a parte Estás a falar de quem? Ai, agora Ok, falha-me o deixa nome, dar, não vocês. faz mal. Ok. Mas enfim, mas muito conhecido, e naquele debate da parte das energias apareceu algumas vezes a falar e a defender, sabendo eu que foi meu colega, é meu contacto no LinkedIn, aquelas coisas todas novas que a gente hoje tem, e agora falhou-me o nome, mas enfim, Ok, a branca, tudo esta bem. idade não perdoa, não é? Nada, Se ter mais de não há 40 anos, é isto, é o que dá. E Nuclear? então, Estás a- mas agora voltando ao tema, e estávamos a falar, e ele sempre defendeu o nuclear. Agora, eu não sei se o nuclear é uma coisa bem vista, ou seja, a minha dúvida é a seguinte: um governo que vá defender, imaginem um governo qualquer que chega a Portugal e diz assim, ou estamos numa situação de ruptura e defende uma solução nuclear, mas uma solução nuclear, mesmo leva que agora décadas. vai demorar 10 anos ou 15 anos a montar, imaginem 10 anos, pronto, mesmo assim, se o aeroporto demora 10. O aeroporto demorou 50. E querem que eu vos diga É que uma é coisa depois sobre o há decisão. aeroporto? Eu não acredito que vai haver aeroporto em Alcochete. Não vai? Acredito. Não acredito. Pronto. Porquê? Então, mas já não está aprovado e Pá, não já acredito. estão lá a cortar as árvores, já fui lá. Já lá foi? Já estão a cortar as árvores. Mas está bem. Mas eu acho que quem cortou as árvores é quem eram, não sei, os donos dos terrenos ou uma coisa qualquer desse género, não é? Porque aquilo foi logo mal se começou a falar que foi Eles aprovado. cortaram as foi uma árvores que é para razia coisa logo que às árvores. A foi. sério. Mas Mas- aquilo ainda é tudo parte daquilo, mas é não do foram exército sobreiros, tudo, não é? Aliás, aquilo Pois não sei se aquilo é. Foram sobreiros? foram Não, sobreiros. não, é só foram eucaliptos. sobreiros. Sobreiros é outra É história. só eucaliptos. Mas isto vem a propósito de Desculpa, então cortaram as árvores para receber o dinheiro dos eucaliptos Claro. e dos depois eucaliptos venderem e os terrenos. depois. Claro. Mas enfim, Exatamente. Se uma for razão o caso simples, de se é serem terrenos verdade. privados. Eu defendi, aliás, defendi num artigo publicado no Expresso há alguns anos que eu acho que a solução ideal era fazer duas pistas, uma em Alverca e outra em. Mas tu ainda acreditas mesmo que pode voltar atrás depois Acredito, desta coisa toda? acredito. Ainda vai Acho voltar que- atrás? Ouça, veja uma coisa, é assim, É muito um caro. dia destes, não, um dia destes, vamos lá ver, pode haver um grande objetivo, é fazer de Portugal uma zona onde os aviões nunca vão cheios, mas é assim, nestes últimos tempos, eu lembro aqui há 2 meses ou 3, ia ao Algarve, uma sexta-feira, e tentei passar a ponte 25 de Abril, estava parada com desastre. Fui à ponte Vasco da Gama? a Vasco da Gama, estava parado. Fui à ponte de Benavente, fui à ponte da Lesíria. E portanto, é assim, eu sei que vai haver mais uma travessia. Sei que vai haver uma travessia que ainda se discute se é mista, se é uma travessia unicamente ferroviária ou mista. Faça um ferroviária e metro rodoviária. para o outro lado, pá. Pronto, ontem não, aqui, sei lá,
Mas é nestes últimos dias, vi uma coisa qualquer de um projeto que está a ser feito, aquelas coisas da inteligência artificial, que está a ser feito um projeto por baixo de metro que demora segundos a atravessar o Rio Tejo, etc., para chegar ao novo aeroporto. Mas eu continuo a defender, eu teria preferido muito mais. Reparem uma coisa, nós tivemos o Montijo durante anos anunciado. Alguém fez alguma coisa no Montijo, a não ser uns desenhos com a GAR, com a entrada da GAR do Montijo. Sim, mas o Montijo foi contestado pelas autarquias e a partir daí ficou bloqueado, não é? Depois, entanto, o PC até o PS queria alterar a lei para que Alteraram não a se lei. justificasse, para que Alteraram. não justificasse a posição das autarquias. Mas enfim, mas é uma opinião pessoal. Se vocês me dizem assim, isto vai-me custar muito caro durante os próximos anos, porque vou ser acusado toda a gente de Sei não lá, haver. vamos ter que esperar Mas mais uns assim, 20 vai 20 anos. anos, portanto, daqui a 10 anos, está bem. Mas, Sei se teve- mas Sei lá, estamos, a malta esquece. mas estamos a falar do nuclear. Do Sim, nuclear. do nuclear, eu não E- sei e se. acho- O que estavas Quem- a dizer é, qual não é? sabes se um partido defendesse construir, por exemplo, uma ou duas centrais nucleares em Portugal, se Não, isso duas se ganharia centrais nucleares as resolveria o eleições. problema todo de Portugal. O problema é a capacidade política, assim. E eu compreendo, vamos lá ver uma coisa, eu não sou insensível, também não sou uma pessoa insensível que acho que isso não levanta que problemas e não levanta custos. A gente A questão é se o custo de não o fazer se não será muito superior. Agora, o que é que vem aí? Não sei o que é que Repara, vamos ter. O repara, que é que Rui. vamos ter? Vamos ter o país todo coberto com painéis solares para a Pois, tal capacidade esse é o energética. Vamos depender da energia que vinha, que havia de vir por Marrocos, havia de vir de outros lados, havia de vir por. E depois as transformações, temos as centrais desativadas. Vamos acreditar só que o Alqueva vai produzir todas com as turbinas que lá tem. Não vai, A obviamente. tapada do Outeiro, com o Pego, com várias coisas, com as coisas hidroelétricas todas feitas, não sei, com Sines, com Setúbal. Vamos ter capacidade energética para aquilo que vai ser preciso, para a tal dimensão de necessidade elétrica, de eletricidade Rui, que vamos a precisar questão é, para a tal nova vida, se calhar não a vamos. questão é que nós podemos não precisar. Porquê? Por simples razão. Nós ficamos como um país só do turismo, não atraímos indústria, não atraímos Mas projetos isso era de aquilo que se inteligência dizia artificial. quando eu, nos anos E vamos- 70, e vamos dizia que ficar Portugal aqui era um país de praia e de pastorícia. Pronto, vamos ficar dependentes do exterior. Tá E bem, pobres, mas como isso é sempre. um modelo. E E, então pobres, aí, e pobres como sempre, não e é? então aí, sim, então aí vamos ter uma coisa muito simples. Então aí ganhará quem tiver um projeto de sociedade para Portugal e um projeto de vida. Mas é assim, porque, repara, há Rui, bocado falávamos daqui a 5 anos, é que se e nós- esta discussão vai-se ter nas próximas eleições. Não se teve nas últimas, Não porque se vai foram ter agora. ocupadas, mas é assim, mas se vocês me disserem, quando é que são as próximas eleições? Eu dizia, pá, é outubro de 26, é ser muito pessimista, Uhum. não Mas eu é? estava a falar do projeto Estamos a dos 15 partidos. meses das próximas eleições. Portanto, não vale a pena amassar-nos muito com Nós, isso. nós chegámos aqui por causa do Sim. projeto que os partidos têm. E tu falaste da importância da energia. Algum destes partidos tem um projeto para a energia? Ninguém tem. Ninguém falou Não. nisso. Nem sequer Ninguém falam falou disso. disso. Não é uma. Quer dizer, falou-se por causa do apagão. E a parte final das eleições já foi um bocadinho nessa perspectiva. E até mais nas perspectivas dos erros do governo ou do que é que faria se lá tivesse, do que em termos de modelo. Não é? Parem uma coisa, o modelo, talvez. Pronto, aqui estamos a falar de modelo de perspectiva de PS e PSD. Não discutiram o modelo é aquele. O modelo quer um e outro fizeram o mesmo modelo. Um e outro privatizaram a REN, um e outro privatizaram a EDP. Não é? E dir-me-ão, mas Portugal tem um problema. Há um bocado estávamos a falar dos Estados Unidos. Qual é o grande problema dos Estados Unidos? Eu penso é o problema da ligação de Portugal à China, que é uma ligação histórica, não é? E nós, ao fazermos perceber a um país como os Estados Unidos, que temos uma ligação histórica à China, e ninguém foge às suas sombras, ninguém foge ao seu destino, para utilizar um velho ditado chinês, ou então iremos ser penalizados no futuro próximo. Mas tudo isso, reparem uma coisa, o mundo hoje desenvolve-se muito pouco tempo. E para isso, nessa perspectiva, é que eu acho, o que é preciso? Era preciso ter um modelo, e era as pessoas identificarem e saberem o que é que vão. Se eu votar no partido A, o que é que tenho? Se eu votar no partido B, o que é que tenho? Rui, Neste quando estás a momento falar não tenho sobre a ligação da China, estás a falar das restrições tecnológicas que pode haver em termos de implementação em isso. Portugal, não é? Verdadeiramente, vamos A lá ver. limitação Portugal dos chips, de venda a Portugal dos chips. é o país de entrada da China na Europa, não é? Portugal lá atrás, à conta da EDP, vamos lá ver a China. Agora a Hungria é muito mais que nós, não é? Sim, mas vamos lá ver. Mas até, eu estou a dizer o país da entrada, onde foi Certo. o país da entrada, foi por aqui. Foi o início. À conta da EDP, a China hoje em dia, indiretamente, tem uma participação razoável, vamos falar dos 4%, 5%, 6% nas eólicas dos Estados Unidos. Não é irrelevante, apesar de tudo.
se estivermos a falar em situações conjunturais, se calhar estes 5% em determinados estados significam 20 ou 30% ou 10%. Sim, ou mas também 15%. qual é a relevância disso? Repara, se houver algum conflito, chegam lá e Cortam e cortam tudo. nacionalizam. Sim, Não, quer dizer, se há um conflito, não há que cumprir Sim, mas- normas não, internacionais, claro que etc. não, mas não vamos pensar num conflito, vamos pensar não diria guerra, neste conflito de baixa tensão, não é? Nesta discussão, né? Mas Nós O que é que estamos a vamos falar. ter nos próximos tempos? Nos próximos tempos, a China, teoricamente, primeiro, o grande esforço dos Estados Unidos a tentar continuar a trazer a Rússia para este lado, primeiro ponto. E a não alinhar-nos na política BRICS, que é limitada por um acordo lá atrás sobre a utilização do dólar no mercado do petróleo, com a Arábia Saudita. E isso é que tem mantido, de alguma maneira, eu verdadeiramente não sou um especialista, vou lendo algumas coisas, tenho essa perspectiva. E a seguir, vamos ter a China a responder de forma indireta a esta preocupação dos Estados Unidos. Com o quê? Com um grande lançamento nas coisas, na questão do agroalimentar, acho eu, e não dando o mercado todo agroalimentar em termos mundiais, e Robótica. Estão a fazer um investimento em robótica robótica brutal, automatização. com a tecnologia, com as patentes que lhes foram dadas, nomeadamente pelos europeus, pela Alemanha. Mas eles neste Não, momento eles- já registram mais eles patentes que o mundo inteiro. Está bem, porque então tiveram a base. Não é? Tens a E mobilidade depois, elétrica toda. a mobilidade elétrica toda, e depois a terceira questão, que é Energia. começar a fazer grandes marcas que rivalizam e vão destronar as grandes marcas europeias e americanas. Porque até aqui, não é? Qual foi a primeira coisa? A uma determinada situação, o que é que a China veio dizer? Veio dizer, olha, vocês ponham-se a pau, por todas as grandes marcas, ao contrário, vocês estão convencidos, são todas feitas aqui, não é? As Hermès, estou a citar, se calhar você... Sim, aquelas marcas Hermès, caras. Cartier, Dior, não é? Dolce & Gabbana, não sei quantos, aquelas coisas todas que as senhoras gostam muito, não é? E que... E muitos homens também. Hugo Boss. Hugo Boss, sim. Não, o sim. Boss não é feito na China. Não? Não é assim, não. Tens certeza? Não sei. Paulo Ralph Lauren, aquelas coisas todas. Pronto, mas estamos aqui, É mais roupas. estamos e aqui a coisas ser assim, né? injustos se Malas. estivéssemos aqui a falar. Não. Nem sabemos. Nem Sim. sabemos, exatamente. E o que é que aconteceu? Eu, quando vi aqueles anúncios aqui há uns tempos, disse: bem, a primeira coisa que há no dia seguinte, as grandes marcas vêm dizer que é mentira. Bem, não houve uma única marca que se pronunciasse. Nem, como se diziam, nem rugiram nem mugiram, caladinhos, não fosse. Até pode não ser verdade, mas pelo sim, pelo não, eles não querem entrar Chamar a em discussão atenção. com uma marca, ou seja, com uma máquina de comunicação que é a China, perante uma marca, por muito que tenha, é sempre inferior. Mas Então atenção. concordas que Mas vamos movimentar-nos agora para um mundo multipolar, que é onde nos estamos a Multipolar movimentar estamos agora, agora, e a sim. seguir vamos novamente para um mundo unipolar, que é a China vai mandar nisto tudo. Ui. Vamos lá ver. Eu lembro há muitos anos eu tive uma cliente que já morreu também, uma cliente chinesa lá no escritório, durante 17 anos foi minha cliente, e dizia uma coisa: o século XXI é um século. Eu comecei a trabalhar com ela em 95, ela morreu em 2012, e ela dizia-me: não tenha dúvidas, doutor da Silva, como ela me tratava, o próximo século é chinês. E dizia-me outra coisa, e pacificamente, porque a China nunca travou uma guerra em território que não fosse seu e que não fosse a defender-se de invasões. É Nunca verdade. invadimos ninguém. Teve uma exceção, que foi o Vietnã. Mas o Vietnã em defender-se, sim, Defender tá uma bem, ideologia, defender uma né? ideologia, defender uma posição contra os americanos. Mas quer dizer, Não. Quando eles invadiram o Vietnã. eles sim, invadiram o Vietnã. sim, está bem, Foi- acho que foi o único 1950 e... Sim. Incrivelmente, acho que é a Sim. única. Bom, É. e temos o caso da Índia também, Sim, conflito daí, transfronteiriço. mas isso é ali a fronteira, não é? É, Até a Mongólia, se diferente. quisermos a Mongólia também, mas eles acham que aquilo é território deles e, portanto... E o Tibete. mas pronto, eu acho é que este tema que nós abordamos e fugimos um Sim. bocadinho dele, da parte da energia, acho que deve ser visto como o que é que nós queremos para o futuro, efetivamente, não é? Porque eu tenho ouvido muitos argumentos que é, mas nós somos autossuficientes, nós produzimos aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Admitimos que sim. Só que o que Sim. nós vamos necessitar daqui a 5, daqui a 10 anos não tem nada a ver com aquilo que nós necessitamos hoje. É 50 ou 100 E vezes reparem, mais. eu não E sei. atenção, só corrigir uma coisa, nós Mas estamos o a problema falar. não é só este, Tosh, desculpa. É que aquilo não é só questão de energia pela energia. Sim. É que se nós não tivermos a energia, nós não somos competitivos para atrair Não, indústria, para atrair claro. investimento, para atrair seja aquilo Porque essa vão criar indústria as que coisas, vem não é? vai precisar desses milhões de megawatts. Sim, E mas como- nós estamos a falar há pouco de painéis solares, Sim. estamos a falar de cobrir Portugal inteiro, são só precisos 200 km quadrados neste momento para cobrir as nossas necessidades todas. Não é assim tanto. 200 km quadrados é 0,3 ou 2%. quadrados.
Nós temos Quilómetros 86 mil km quadrados em Portugal, não é? Certo. Portanto, Ou Não, mas 92 mil, se contares nós com temos o potencial do as Alqueva, nós ilhas. podemos cobrir uma boa parte do Alqueva. sim. Temos menos evaporação de água, os painéis arrefecem Com os melhor. painéis, sim, mas isso, Em isso termos tecnológicos, é uma termos excelente tecnológicos solução, já não é? houve os projetos, Isso. mas não penso que não há nenhum a trabalhar com Já há painéis experiência. solares em algumas espelhos já há de água de experiência. barragens. Há Sim. muitas experiências, mas normalmente essas experiências depois não passam para Não a prática, passa não é? testes. Mas a questão é, se nós Outros. precisamos de 100 vezes mais, significa que muito em breve vamos precisar de 2.000 km quadrados, ou seja, 500 km quadrados. Sim. Já é muito quilómetro quadrado com muito painel solar e alguém produz esses painéis solares e não somos nós. São chineses. Vamos lá bater sempre, isso é. Olha, Rui, vamos aqui à nossa frigideira. Antes de continuarmos aqui, temos aqui mais temas para ver na nossa Extended Version, mas primeiro gostávamos de falar aqui com a nossa frigideira. Já reparaste que ela está Sim. aqui a mostrar os nossos produtos, o nosso livro e os nossos Sim. nootrópicos estão disponíveis na loja do Bitalk. Frigideira, estás aí? Se fritar fosse desporto, os clubes todos iam me querer. Ok. Esta é uma Ela quer ser querida, frigideira joke. desejada. Olha, o que é que tens para o Rui? Escolhe um dos ingredientes: o ovo, a batata, o arroz ou o bife. O que é que vai ser, Rui? Ou o bife ou o arroz, mas se calhar o bife. O bife. O bife ou o ovo, mas se calhar o bife. Com Ok. proteína. Ok, para. Agora que está tanto trabalho, não ter barriga. Como trabalhou. Muito bem, o mais suculento. Vamos grelhar. Estou só a preparar o ingrediente, só mais uns segundos e... aqui vai. A política e o futebol estão a mudar para melhor ou para pior? Eu há um bocado ia falar sobre isso, estou a melhor e para pior. Não sei, eu acho que há sempre essa tentação, daquela velha frase, no meu tempo é que era, não é? Eu já ouvi tanta gente a dizer no meu tempo é que era, e eu vi quando era miúdo, ouvi os meus avós, os meus tios mais velhos dizer no meu tempo é que era. Os antigos gregos e romanos também Também diziam isso. possivelmente diriam todos isso, não é? No meu tempo é que era. Eu não sei, eu acho que cada tempo tem as suas virtualidades e tem os seus encantos, tem coisas fascinantes. Eu não trocaria este tempo por nada. Nos últimos 20 anos assistimos a mais evolução tecnológica do que nos últimos 200 ou 300 anos, não é? O que é que temos aqui, verdadeiramente? Podia-se dizer, mas verdadeiramente o homem, o que é que se descobriu nos últimos anos? A capacidade de combustível, não é? O Leonardo da Vinci já sabia como é que se ia à Lua, como é que se andava de Já tinha várias desenhado coisas, um já tinha helicóptero. desenhado o helicóptero, etc. Então o que é que aconteceu? As fontes de combustível, não é? Primeiro ponto. Quando se vê o Júlio Verne com a viagem ao centro da Terra, como é que eles vêm depois para cima? Não vem nenhum elevador, vem com a lava, uma coisa tecnológica. Portanto, há várias coisas que estão pensadas, não é? Como é que fazemos, como é que não fazemos, Júlio Verne até para falar disso, Leonardo da Vinci, etc. E que faltavam os combustíveis. Hoje em dia havia outras coisas que não eram possíveis inventar porque faltava a eletricidade. Conta-se a história, não é? Do homem dos telemóveis noruegueses ou suecos, não é? Quando a Apple anunciou da Nokia, quando a Apple anunciou o touchscreen e o iPhone. Não, e que havia um telefone que ia fazer outras coisas, não é? Que ia tirar fotografias, e ele disse: estão tudo louco, quem é que quer um telefone para tirar fotografias? Acabou-se, não é? Eu lembro que em 80, ora bem, deixem-me lá ver, 85, eu era 86, 87, era administrador de uma empresa, estava ali no sítio onde eu estou, mas na altura, quando as Amoreiras estavam a começar, e lembro-me na altura temos comprado para os carros aqueles telefones que custavam mais que o carro e que tinha que se tirar o carro, não sei se lembram, que a nova geração não sabe o que é isso. E lembro da primeira viagem, termos ido, eu e mais 2 amigos, termos ido dar uma volta até à curva do estádio, ter ido pela Marginal e vindo pela autoestrada, que acabava ali no alto da Boa Viagem, para se ouvir a falar para Lisboa, para falarmos com um amigo, a falarmos do carro. São mundos diferentes, mas pronto, cada um tem os seus encantos. Agora, qual é a comparação entre o futebol e a política? Eu diria que a política é maquiavélica. A política é maquiavélica, mas muito mais do que a política é o futebol. O futebol é o único sítio. Eu sei que Nicolau Maquiavel no Príncipe não diz isso, mas é o resumo da obra do Príncipe, os fins justificam os meios. Na altura não tinha futebol. Não tinha futebol, mas os fins justificam os meios. Não, mas os fins justificam os meios. Ele nunca escreve isto na obra, mas é no fundo aquilo que é mais conhecido. Isso é assim, a grande ideia de Nicolau Maquiavel, os fins justificam os meios. Mas, qual é o sítio, aquilo que eu encontrei na vida mais maquiavélico? Futebol. Porque os fins justificam os meios.
Se eu ganhar, está tudo justificado o que é que eu fiz, e tudo aquilo que eu fiz bem, e eu posso ter cometido erros totais, e se eu fizer tudo bem e perder, no fim, Estás queimado. estou queimado. E, portanto, ou seja, os fins justificam os meios. É a situação mais maquiavélica, portanto, que eu conheço, que eu conheci na vida. Será que nesse caso devíamos ter um bocadinho mais de futebol na política? Mais maquiavelismo do que a política? Não, Epá, eu acho que, que era, no o fundo... maquiavelismo, o maquiavelismo na política... Não, no sentido que, repara, o que temos no futebol, aquilo que estás a dizer, Sim. aplicaste maquiavelismo, mas o que tu estás a dizer é, no futebol são implacáveis a julgar pelo resultado. Sim. Na política não são. Nós na política também, eu acho que... tolera-se muito. Não, sim, tolera-se muito, mas depois é assim, mas em regimes democráticos eu acho que a intolerância é grande. Como é que se chama? O castigo político, não é? Que no fundo é aquele que deve prevalecer acima de tudo em relação a relações políticas e a relações entre eleitores e eleitos, é implacável muitas vezes. Sim, mas não é baseado no resultado. É É baseado no processo. É baseado na percepção. É baseado no meio, É baseado na percepção. Primeiro, ponto 1. Aquela velha Percepções e Realidades, agora está muito na moda, que é um livro que eu aconselho a ler, do Pedro Sandra Lopes, Percepções e Realidades, sobre o governo 2004-2005. Mas, é a primeira pessoa que eu vejo a falar disso. Hoje em dia toda a gente fala em percepções e realidades. Mas, reparem uma coisa, ninguém vota por aquilo que tem. Ninguém vota para garantir aquilo que tem. Vota-se essencialmente pelas expectativas. Eu acho que a política tem a ver com gestão de expectativas. E é exatamente essa gestão de expectativas que vamos já falar a seguir. Vamos só despedir aqui da malta. Já sabemos continuar nas nossas plataformas digitais. Para quem nos vai seguir no YouTube e nas plataformas, não se esqueçam de dar o like e de partilhar. Rui, agradecer-te mais uma vez por teres Obrigado vindo. também pelo convite. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Dan. Vamos explorar essa relação de futebol. Sim, eu acho que esse tema que estávamos a falar, dessa relação entre os fins e os meios, a percepção do que é que foi feito, né, na política, acaba por ditar o que é que os políticos fazem. Eu acho que esse é um dos problemas, que é, em vez de estarmos a olhar para as consequências do que é que são as políticas que foram feitas, a estratégia que foi feita e quais foram os resultados, nós estamos constantemente a olhar para o que é que foi o processo e qual é a percepção que as pessoas têm, que é para eu seguir a eleições e garantir o meu cargo. Há um bocado criar as percepções. Estávamos a acabar do futebol. O futebol, a gestão do futebol não é tanto pelas expectativas, mas é a gestão pelos resultados. Ou seja, Sim, eu ganho as próximas eleições porque ganhei, não é? Aquelas coisas de se o Benfica fosse campeão, ou se o Benfica tivesse sido campeão, ou o Benfica já é campeão, e então por isso o presidente vai ser reeleito. Ou se não fosse, se não for, não é, para não estarmos a condicionar os tempos. Mas é resultado. Mas tem a ver com o resultado, não da gestão de expectativas. Na política é mais pela gestão de expectativas. Não ainda há gestão de expectativas racionais. Como sabem, há escolas económicas que fazem até as escolhas racionais, que depois são ligadas à política, mas é acima de tudo pela escolha, pelas expectativas. Ou seja, eu não voto por aquilo que fizeram por mim, eu voto pela expectativa que tenho de que alguém faça por mim. Mas estás a ver, esse é um problema, porque eu não vivo de expectativas, eu vivo num país que tem que foram atingidos determinados resultados. O problema é que tu vives de expectativas. Vivo de expectativas. Porque, repara uma coisa, a sensação que eu tenho a sensação que eu tenho é esta. No futebol, eu já ganhei, portanto estou a comemorar o título e eu vou votar em quem me deu o título, certo? Na política, o que me deram, já me deram. Isso já está garantido. O que eu quero saber é se nos próximos me vão tirar aquilo que eu tenho ou me vão dar mais. E aí eu voto pela gestão de expectativas. Estão a ver? Eu já não falo das escolhas de expectativas racionais, das escolas económicas. Deixa-me isso para lá para outro lado. Isso é a parte inicial. Mas a parte final é, eu no final avalio o trabalho de um político com base na percepção e não nos resultados. Não é bem assim. É que para uma coisa, eu no futebol voto... então deixemos o futebol agora. Vamos à política. Eu disse assim, eu diminuí os impostos a zero. Não há impostos, há uma flat... IVA zero. IVA zero, não é? Que estamos agora está na moda. IVA zero. Certo? Já ganhei o IVA. Eu já ganhei, portanto eu tinha agora. Agora eu digo assim, eu tiveste IVA zero a deito, mas agora votas em mim, porque eu na próxima vez vou meter o IVA a 15%, IVA a 30%, IVA a 20%. O que é que acontece? Expectativas racionais eu não voto. Mas de qualquer maneira eu lucrei muito com aquilo que tinha. E quem vai votar é outro que diz o seguinte, não, eu não ponho a 15, ponho só a 10.
E o que é que eu voto? Voto, mesmo não sabendo se ele é capaz de cumprir, voto na expectativa que tem. Portanto, eu voto pelas expectativas na política e não pelos resultados conseguidos. Ou seja, o eleitorado é o que é que vai ser melhor para mim. Mas Não também- é o que é que foi. Mas também porque o discurso dos políticos é um discurso de curto tempo. É sempre, Pronto. o IVA. Eu não quero o IVA, eu quero este país vai atingir o quê? Esse é o problema, O que é que nós esse é o vamos problema que eu ser? queria falar, que é, nós estamos lixados, quer no futebol, quer na política, pela mesma perspectiva, que é, eu compro a tua ideia e faz todo sentido, que é, um é de acordo com as expectativas, outro de acordo com os resultados. Ambos penalizam sempre o longo prazo. Sim. Ou seja, o É por longo isso prazo que- não existe. É por isso que aquela velha teoria Se que os tiveres alguém a estadistas são fazer- aqueles que pensam às gerações e não pensam sequer a 4 anos. Há uma frase, salvo erro, do Von Mises, da Escola de Viena. Isso é grave. Eu não É. sei como é que a gente consegue É ultrapassar isso. do Os Von chineses resolveram. Mises, do Von Mises, não, está bem, mas lá vamos, há uma maneira. A doutora Ferreira Leite dizia na altura que o melhor era suspender a democracia de 6 meses para resolver os problemas. Às 6 meses não Mas chega. pronto, 6 meses não chega, como lhe diriam os mais otimistas. Mas ela queria prorrogar. Era 6 meses com Ela era prorrogação. prorrogável, era como aqueles contratos de promessa que dizem prorrogável ao fim de não sei quanto tempo. Não, mas vamos lá ver. O Von Mises é que dizia, salvo erro, o Von Mises que diz uma coisa da Escola de Viena, o grande autor da Escola de Viena, o grande pensador, que dizia que os políticos não deviam ter acesso à gestão da economia, porque por razões eleitorais vão sempre dar cabo da economia com aquilo que vão fazer, porque vão sempre lá fazer alterar a situação. Bem, tinha a ver com a parte do liberalismo, tinha a parte da não intervenção, etc, etc. E o que é que acontece? Isso será Mas, então, para verdade que é que isto, mas precisa- então isso leva-nos, repare, Então para que é que precisamos dos políticos? isso A parte leva-nos a... social. Não, isso leva-nos a uma coisa muito simples, que é às teses mais catastróficas em termos ditatoriais e em termos de não precisarmos dos políticos e ser alguém iluminado. Eu, apesar de tudo, aquela velha frase, a democracia é o pior dos sistemas, tirando todos os outros. O que é que temos aqui? Teremos aqui isso foi a que levou a todas as coisas, a todas as vanguardas esclarecidas. Ainda assim, a incapacidade das pessoas quem quer ganhar eleições não tem capacidade de dizer a verdade em termos económicos do que é que aí vem e, portanto, não deve estar a gerir a coisa pública. Mas tivemos algum teste globalmente em algum sítio em que realmente isso se De aplicou? ditaduras, então não. Não é de ditaduras. Não. É de deixar, sei lá, isso que estávamos a falar, que o Von Mises estava a defender, né? Por exemplo, né? Não, Deixar mas a não, parte mas isso económica. não possível. pode haver, isso é impossível. Isso é impossível. Ou O que há, é que é impossível? ou há democracia ou não há democracia. É pá, porque tu vais... Não podemos ter, não podemos ter o melhor ou o pior. O melhor ou o pior. Bem, Sim, mas de nós qualquer já maneira, concordamos. não é o melhor sequer. É que o governo tem sempre A grande uma vanta- função de redistribuição da Sim. riqueza. Não, e a política é um bocadinho de distribuição. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que com a idade, cada vez mais, sou mais tradicional, mais de direita nos valores e um bocadinho e mais à esquerda na solidariedade. Eu acho que aquilo que eu estranhava há alguns tempos do Serviço Nacional de Saúde, portanto, acho que é uma questão essencial de qualquer regime. O Ou Serviço seja, Nacional haver de um Saúde. Serviço Nacional de Saúde. Não, o Serviço Nacional e ser solidário. Uma coisa é ser solidário com quem precisa, outra coisa é ser solidário sem olhar a quem, não é? E esta uniformização e objetivização da capacidade de ser solidário penaliza quem trabalha, penaliza quem produz, penaliza quem tem vencimentos. Agora, isso não implica que eu não seja solidário e que não tenha essa preocupação social. Cada vez mais. Eu diria assim, isto é o contrário daquilo que é a evolução previsível, as pessoas todas, geralmente com a idade, vão ficando muito mais à direita. Eu digamos que fiquei à direita em termos de valores, em termos naquilo que é a tradição, embora a tradição seja feita de muitas tradições e ninguém sabe quando é que ela começa, seja verdadeiramente preocupado com o bem-estar social. Eu acho que não é legítimo que as pessoas, por terem um azar na vida, por terem uma coisa qualquer, não tenham um mínimo de dignidade na sua própria existência. Outra coisa é generalizar essa existência e ter feito aquilo que fez o governo do Partido Socialista com a questão da imigração, com a questão da... depois podemos discutir se o problema voltamos outra vez onde começamos, que é, há pessoas a pensar que o melhor é ter grandes cargas fiscais e pessoas a pensar que o melhor é reduzir drasticamente a carga fiscal, porque isso permite investimento, a chegada de novas aquisições.
as políticas de habitação em Portugal que provaram o contrário. Cada política de habitação que se faz é para diminuir o valor das casas. Hoje em dia as casas estão a preços exorbitantes. Eu lembro de há muitos anos ouvi falar os ingleses a dizerem não, mas nós ao princípio pensávamos que a venda das casas em Londres, por exemplo, era uma questão momentânea, ou seja, a gente vendia, as pessoas compravam, o mercado corrigia, a gente vendia bem e daqui a uns tempos aparecíamos aqui. O meu problema não é esse, é que aquilo que hoje é aquilo que passa em Portugal. Eu, se vender a minha casa por 10, no dia seguinte, se a quiser comprar, não a compro por 10, nem por 11, nem por 12, não é? E, portanto, isso significa que há uma cavalgada na especulação, com algumas pessoas a usufruírem de algumas regalias por causa disso, e nós não sabermos, ou até sabermos porque que isto está a ser por causa da especulação. Isto não é possível corrigir. Não achas que estamos a ver uma outra dificuldade, que é, nós temos grandes dificuldades em termos de construção mesmo, ou seja, falta de mão de obra, falta de know-how, falta de recursos para construir. Isso agora é um discurso contra esta tentativa de justificação da imigração, mas nós tivemos sempre grandes capacidades. O problema não é esse, o problema é que durante muitos anos tivemos muitas dificuldades para construir. E tivemos aquilo a que se normalmente signava, que era criar dificuldades para vender facilidades. O que é que isso significa? É corrupção. É a base da corrupção. É a corrupção. Não é? É a base da corrupção. Ou seja, criar muita burocracia para depois só ser resolvida Quanto através da mais criar corrupção. dificuldades, mais eu tenho possibilidade de vender facilidades, não é? Isso é verdade? Claro que é. Claro que é. É um princípio Já temos fundamental falado, disto pá, tudo. a única forma de tu retirares a corrupção é retirares poder, decisão. É Tirar as ter leis. decisão. Agora, Humano. nós podemos dizer assim, mas por causa disso, em termos estéticos, em termos de... Muito bem, e até vamos lá ver uma coisa, e depois não é um problema, assim, não é o problema da classe A, da classe B, não é os presidentes, não são as pessoas da política, não são as pessoas técnicas, porque muitas vezes a corrupção existe sem ser detectada, porque nem sequer percebes que ela existe, mas é verdadeiramente. Qual é o melhor sistema? O melhor sistema é aquele sistema em que esteja objetivamente definido o que é possível fazer, não é? E o investimento. Mas agora é tudo complicado. Eu acho que cada pessoa quer fazer uma coisa qualquer. Assim, um dia destes, para vender um prédio, eu posso contar aqui uma história. Para vender um prédio de uma coisa que era uma coisa rural, o valor foi 15 mil euros. Vocês não acreditam que para entrar na Câmara tinha na parte informática, na página da Câmara, tinha 30 páginas para ensinar a preencher um determinado formulário. E num segundo formulário tinha mais 25 páginas. Eu sei que hoje somos todos incluídos e que todos percebemos, mas uma pessoa que não tenha acesso todos os dias a um computador, etc., o que é que vai acontecer? Vai ter que pagar a alguém para lá e fazer isso. E aquilo que é feito, essencialmente, para facilitar a vida dos cidadãos, é um entrave, não é? À sua própria existência. Antigamente é assim, eu acho que há um problema que Portugal tem que resolver. Há um bocado falávamos do Trump. Trump chegou lá e ao fim de 15 dias disse, meus amigos, dia 1 de março ou dia 10 de março, tem que estar toda a gente a trabalhar. Acabou o teletrabalho. Eu acho que um dos grandes problemas, por muito que me custe, em Portugal, eu sei que se calhar sou antiquado, se calhar é o teletrabalho. Eu não sei se vocês aqui às vezes As pessoas não assim, trabalham. não, por uma razão muito simples, é assim, vamos lá ver uma coisa. Eu durante anos fui a conferências e ouvi os sócios das grandes sociedades, os advogados, dizerem que era uma coisa extraordinária. Estavam todos juntos, eram grandes, discutiam todos, juntavam-se na sala de reuniões para discutir, ouviam 4 ou 5 opiniões, todos e não sei o que mais. E entretanto foram todos para casa, não é? Com a pandemia, bem ou mal, pronto. E a partir daí começaram as grandes, mas não é só, estou a falar de sociedade dos advogados, que é aquela que conheço. Vieram todos começar a dizer que então afinal era uma coisa extraordinária, conseguiam com os computadores, conseguiam comunicar em casa, conseguiam não sei quanto. Aquilo que eu pergunto é o seguinte, é a mesma coisa? Se fosse a mesma coisa, falávamos ao telefone quando ainda não havia videoconferência, a não ser que as pessoas queiram ver-se umas às outras. É a mesma coisa, mas então quem é que é promovido? É promovido quem está. Quer dizer, se tivermos aqui os três, vocês estão em casa, eu venho todos os dias aqui ao trabalho, quem é que é promovido? Sou eu. Quem é que vai para situações... Portanto, o teletrabalho é uma solução fácil para quem não quer ter despesa com espaços, com deslocações, etc. Eu sei
que há pessoas que vivem cá, que têm a ver com, que trabalham do outro lado. Ainda um dia destes, uma pessoa de um país africano me dizia: o grande problema que eu hoje tenho é que eu quero falar com as minhas pessoas e as pessoas estão todas na Europa. Com aquilo que eu lhes pago de bons salários, as pessoas estão todas a viver na Europa e não está a viver ninguém a viver no sítio. Numa determinado setor, as pessoas que estão na construção civil, as pessoas essas têm que ir todos os dias, não é? Não conseguem fazer, sentar tijolo ou fazer ligações de cabos sem lá estar, não é? Pronto. Mas o problema é esse. E agora, Sim, o mundo mudou. Agora, se calhar eu estou errado, se calhar estou. Se calhar eu vivo noutra realidade. Eu acho que estás a notar um problema que é um problema real. Sim. É um problema real. Obviamente, há determinado tipo de profissões que é impossível fazer em teletrabalho, não é? Sim, claro. Também há algumas profissões em que é relativamente fácil fazer teletrabalho. Profissões em que são essencialmente... Quem tiver a lamber papel, ou um programador, passa a expressão, quem tiver a verificar, por exemplo, fazer uma auditoria, a ver se a conciliação bancária dá, isso pode estar em casa, vem tudo pelo computador, agora tem que ter uma pessoa a introduzir os papéis no computador. Agora, tudo aquilo que exija raciocínio, interação com outras pessoas, criatividade, etc. Atividade de equipa, né? Epá, não dá. Porque senão às tantas estivemos a enganar estes anos todos, não é? Estávamos a enganar estes todos. Quanto é que vocês aqui não gastaram em team buildings, não é? Quantas ações de team buildings é que não fizemos? Fazer até um carro para andar a correr e para cair, atirarmos todos não sei o quê, descermos não sei quantos, fazermos corridas de tuk-tuk pelo meio de Lisboa com os desenhos e com umas respostas não sei quanto, fazermos aqueles rally papers. Para quê? Para gerar interação entre o chefe da equipa e o que está mais abaixo e para aquilo ser uma coisa qualquer. E durante anos andamos todos a vender isto e nós, quem tinha que comprar, a comprar isto tudo, a coisas extraordinárias. De um momento para o outro, vamos todos para casa. Era engraçado fazer uma Assembleia da República em teletrabalho. Era. Não, poupava-se as locações, também aquilo. Mas uma das questões fundamentais agora que eu defendi, é uma constante, é assim, que era diminuição grande do número de deputados. É assim, mas não é preciso... Estávamos a falar disso. Mas que é que achas que isso era relevante? Isso não é relevante em termos Não é relevante, mas é uma coisa, mas isso permitia do outro lado, é assim, imaginem, a Assembleia que tem 230 deputados, eu ainda lá chegaram 250 deputados, depois 230, da primeira para a segunda legislatura, quando eu lá tive 87 para 91 foram 230, e agora continua 230. Diga-me assim, não é relevante? Não é relevante, mas era um sinal que se dava em termos políticos, por exemplo, o sistema bicamarário nas autarquias locais. Seria através mais uma coisa de percepções, ou seja, dar a percepção que as pessoas acham que os deputados não fazem nada. Mas tu não achas que se os deputados trabalharem, se fizerem... Mas o problema não é trabalhar, eu estive lá há 22 anos. Eles têm o problema é uma pessoa, aquilo só trabalham meia dúzia de pessoas, não é preciso muito, uma pessoa. Eu entrei lá com 28 anos, saí de lá com 2009, portanto, ia com 51, uma coisa qualquer. Portanto, estive lá há 22 anos, ia fazer... É possível trabalhar? Tu não fazias é possível não fazer nada? É, também. Uma pessoa vai lá, vota. Eu ainda sou do tempo em que as assinaturas nas assembleias eram quando as pessoas assinavam todas e não iam lá e não sei o que mais. E uma pessoa estava ali ao pé do livro e via quem é que assinava por alguém. Pronto, não sei quanto. Depois passou a parte informática, tudo bem, e aí já é possível. Até que descobriram que na parte informática era possível falsificar. Mas o problema não é esse, eu não estou a condenar ninguém, isso as pessoas são livres de fazer o que querem e depois são penalizadas por causa disso. O problema não é esse, o problema é que, por exemplo, era reduzir o número de deputados. Por exemplo, há outro sistema que eu acho, o sistema autárquico é um sistema de duas câmaras, tem dois parlamentos, o Parlamento da Variação e o Parlamento da Assembleia Municipal. Por exemplo, é uma questão que era... Eu não discuto as soluções, se era com governos maioritários, se eram governos feitos na Assembleia, se eram com o Presidente da Câmara na mesma mais votada, etc. Mas tinham que resolver isto também, diminuir as pessoas. Eu não posso ter Assembleias Municipais a discutir questões nacionais, tinham que discutir questões locais, etc. Portanto, mas enfim, mas não é... Assim, mas é por aí que o regime muda? Não, também não é. É por aí que Portugal evolui, também não é. Agora... Tudo isto em conjunto... Estás a jogar na percepção. É isso. Mas tudo isto em conjunto são pequenas coisas que davam a ideia, não é? Acabar, sei lá, várias coisas. Mas por exemplo, durante anos não se conseguiu acabar. A Constituição de 76 previa acabar os fins dos governos civis, não é? Nunca ninguém acabou. Até que houve um dia que se acabou com os governos civis. Nós temos ponto final. Temos uma petição para ser discutida na Assembleia da República, quando foi do corte de árvores, em termos da floresta.
já vai para a terceira legislatura, Vai para o terceiro governo, né? terceira Assembleia. Será a Assembleia. terceiro, é. Ser para Vai. repetir a legislatura. Ou seja, os 230 deputados ainda não conseguiram resolver a apreciação da nossa. Mas o que é que fazem os deputados, Rui? Tu disseste votar, não é só Eles- votar, não é? Não, não é só votar, tem comissões, tem tudo. É evidente que é As assim. comissões para quê? Vamos lá Para ver, quem lá discutir- está o comitê é para amanhã, discutir o haverá comitê? amanhã, depois da manhã, haverá umas pessoas que vêm dizer inadmissível, como é que é uma pessoa que esteve lá dentro de 22 anos, ele é que não fazia nada, nós trabalhamos muito. Mas o que é que eles fazem em concreto? Só para Não, perceber. vamos lá ver os trabalhos. Bem, acima de tudo, Aqueles que há trabalham uma coisa que tem a ver com representatividade, não é? Portanto, isto é um custo do próprio sistema democrático, que é ter uma representação direta. Ou seja, está lá no escritório. Não, está lá no gabinete e ter aí coisas. Mas a Assembleia é feita de múltiplos trabalhos. É o trabalho do plenário, o trabalho das comissões, o trabalho das representações institucionais, o trabalho das audições. Eu, pessoalmente, defenderia mais uma Assembleia mais fiscalizadora do que uma Assembleia mais legislativa. Não é? Uhum. Porquê? A Assembleia, antigamente, era onde estavam os grandes, os pais, não é? Os pais da pátria, aquelas pessoas que pensavam, salvo erro, não sei se é o Madison, ou um dos primeiros, o terceiro ou quarto presidente dos Estados Unidos, que diz que os deputados tinham que ser pessoas com posses porque tinham que ter tempo para não trabalhar e para pensar no futuro do país e para pensar naquilo que era melhor para o país. Já não estamos nisso, não é? Pronto. Mas ainda assim, as pessoas deveriam ter disponibilidade para serem mais fiscalizadores. Por exemplo, determinados cargos de Estado teriam que ser ouvidos na Assembleia da República. Nos Estados Unidos, todos os membros do governo são ouvidos no Congresso. É verdade. Em Portugal, porque é que há vários cargos que são ouvidos, o secretário-geral das Serviços de Informações, determinadas situações, porque é que não são ouvidos os embaixadores? Porque é que não são ouvidos os membros do governo? Porque é que não são ouvidos os grandes titulares das direções gerais, dos institutos, etc. Não é? Temos essa situação. Se calhar acabava-se um bocadinho com clientelismo. Um bocadinho, e as pessoas terem capacidade, porque, por exemplo, há pessoas verdadeiramente, eu estou a falar em todos os governos, não é só Nestes nos últimos. anteriores, portanto não estamos aqui a condenar ninguém, mas que há pessoas nitidamente que não têm capacidade porque, acima de tudo, aquilo que o coisa tem é a comunicação. Depois pode-se comunicar, criticar a comunicação bem ou mal, mas não pode haver pessoas que não tenham comunicação, pessoas que sejam... Antigamente a democracia assentava muito na capacidade individual. Reparem que hoje em dia assenta acima de tudo nos sindicatos de voto e nas escolhas pessoais. Antigamente as pessoas tinham uma determinada representação porque significavam alguma coisa com peso específico. Hoje em dia não. Hoje em dia é um conjunto de sindicatos de voto que fazem os líderes, que fazem depois as maiorias, que fazem as pessoas que vão para a Assembleia, etc. Mas não sei, se calhar sempre foi assim. Olha, mas por falar em comunicação, tu também estás na área do direito, não é? Uma das coisas que eu nunca me dá muita dificuldade de perceber é porque é que é preciso escrever as leis daquela forma. É preciso escrever as leis com aquela conversa que ninguém compreende. Sabes Não dá uma para coisa, comunicar para as pessoas. há leis escritas de forma extraordinária e há leis muito mal escritas. E aí é que tu percebes Mas a tu diferença. consegues ver a diferença. Consigo. Eu consegue ver a provavelmente vejo os diferença, dois como... sei lá, eu acho que, vamos lá ver, saindo do meu partido, fazendo aqui uma homenagem ao Dr. Almeida Santos, que era, talvez, porventura, depois do 25 de abril, o melhor legislador que Portugal teve. Cada coisa daquelas era bem pensada e pensada de forma exaustiva em relação na forma como escrevia a lei. Não há... Ou seja, nas várias consequências que hoje podia em ter. dia, de vez em quando, eu diria uma coisa, eu teria vergonha de fazer algumas coisas que saem, apesar das votações e depois de haver uma máquina do próprio E Parlamento dos comitês que e andam do lá a próprio, discutir, do né? próprio governo, etc., que fazem determinadas coisas, mas a técnica legislativa na altura, a técnica legislativa era uma das coisas que se aprendia. Hoje em dia não se aprende, daquilo que eu percebi, não há ninguém que saiba fazer uma lei, como é que se faz, os princípios da lei, porque são coisas que se aprendem na introdução ao estudo de direito, que é uma coisa logo ali no princípio e que não interessa muito. Uhum. Mas é assim, mas se calhar sou eu que já estou a ficar com um bocadinho Mas de não achas que há demasiadas leis em Portugal? eu em determinado momento eu fiz em 1995, salvo erro, eu tive duas coisas que apresentei à direção do grupo parlamentar do PSD. Uma, vejam lá, em 95 ou 94, uma com a Conceição Monteiro, que é uma das pessoas que eu mais admiro e mais respeito na política, em termos de seriedade, de fidelidade a princípios, de comportamentos, de valores, etc., e que é uma grande referência na minha vida política, que era uma proposta de lei
no Parlamento para que o número de filhos fosse ou seja, os filhos fossem objeto de uma determinada compensação. Mais 3 filhos, 4, 5, para quê? Para gerar o problema da falta de nascimentos que havia em Portugal já na altura. Estamos a falar há 30 anos. Pronto. Apresentei uma proposta de lei e apresentei outra. A primeira proposta de lei foi deixada andar, mas depois acabou por não ter seguimento, não é? Como qualquer coisa que não interessava muito. A segunda, hoje em dia é normal, não é? Discutir-se isso e fazer-se isso. O Bloco de Esquerda até agora propõe uma herança social, não é? De 5.000 euros a cobrar quando tiver 18 anos. Recebe no nascimento e pode utilizar com 18 anos. Pago pelo Estado. Pago pelo Estado. Porquê que a maior parte, antes de dizer isso, porque a maior parte das leis, É tudo pago pelo Estado. sim, a maior parte das leis, qual é a Porque eu percentagem não de posso fazer leis? uma lei e dizer eu pago porque eu não tenho dinheiro para isso. Sim, qual é a percentagem de leis que não chegam à luz do Há dia e que são muitas, trabalhadas? Isso é que muitas, 80% das leis que são se trabalhadas calhar na mais do que Assembleia não isso, sim, chegam à mais luz do do que dia? isso. Mais que isso? Sim, se calhar muita proposta de lei que depois não vê, depois fica para lá, depois são renovadas, etc. Muita proposta. Ok. Então, há Mas a montes de- outra proposta tinha a ver com isso, que era a obrigação de 10 em 10 anos, ou seja, primeiro, aquilo que hoje em dia já é muito feito, que é a saída de uma lei que altera outra qualquer anterior, a obrigação de publicar o texto todo seguido, porque senão eu sou obrigado a ver em 10 leis. Exato. O decreto-lei X altera o parágrafo B da linha B do número 1, do número do artigo 3º, de não sei quantos, e que depois tem que jogar, então às tantas com vários decretos-leis à amostra. E depois havia aquilo que havia no meu tempo ainda, que era difícil, que era, eu cortava os bocadinhos dos decretos-leis, tirava uma fotocópia, que era uma coisa caríssima, e punha em cima da antiga versão e metia qual era o que ele tinha alterado. Mas aquilo que eu tinha feito também em 95, 94, 95, era uma proposta de lei, e essa nem sequer foi deixada a seguir. Desculpa, mas essa que estás a dizer Sim, de continua haver ativo. uma alteração final, isso já existe. Isto já Sim, foi, isso já isto foi existe aprovado. agora, sim. Mas o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer eu tinha proposto uma coisa. Primeiro, na altura, isto não era normal, saíam os decretos-leis, assim, o decreto-lei X altera os artigos tais, o artigo 3º, 4º e 5º, a linha tal, e depois tinha só reticências, a linha só alterada e não era publicada a lei. Agora já é publicada. Mas tinha outra coisa, que era ao fim de 10 ou 15, dependeria, os diplomas tinham que ser obrigatoriamente republicados. Para quê? Para dar uma certeza jurídica. Porque senão eu começo a ter leis antigas. Vocês podem dizer, na altura, 20 anos era pouco tempo, era muito tempo. Hoje em dia, 20 anos é uma eternidade, Uhum. não é? Eu lembro que em 1900 ou em 2001, quando fiz o curso em Georgetown, na altura quem foi meu colega foi o atual rei de Espanha, o Filipe VI, tivemos o Georgetown Leadership Seminar. Eu era o terceiro português a fazer essa coisa. E numa reunião com o presidente da IBM de México, com quem tínhamos todos os dias almoços e jantares com várias pessoas, com todos os dias um convidado, depois íamos falando e tal, e ele, um dia qualquer, alguém que lhe disse assim uma coisa, estamos a falar em 2001, junho de 2001, e estava-lhe a perguntar, então diga uma coisa, um computador velho, e ele diz-me assim, o que é que você acha com um computador velho? E ele diz, sim, um computador com 3 anos, e diz do presidente da IBM, 3 anos, isso já é um computador muito velho. E eu disse assim, bem, isto é outra realidade. Pronto, está bem. Pois. O problema é esse, quer dizer, as pessoas vão mudando e têm outra realidade, e portanto... Se calhar nós devíamos ter um sistema em que as leis catucavam. E isto tinha a ver uma coisa que é, hoje em dia, uma lei, isto para dizer, uma lei com É um 20 bocado anos, isto Oi. que o Não, Rui está a dizer. não, que obrigava o governo a alterar a lei e a republicar a lei. Pelo Ok. menos a republicar a lei. Se não republicasse, catucava. Sim, não, está bem, mas Tu isso tens aí- as patentes. Até as patentes caducam. Até as patentes caducam. Não. Não, e portanto a lei é uma coisa que eu ainda tenho. Bem, eu tinha o código comercial durante não sei quantos anos, o código durou 100 anos, o código de Cial, o código civil, mas tenho o código das sociedades que deve ter na versão com as alterações, mas a versão inicial é de 1986, código das Mas estás a sociedades. ver, se nós tivéssemos um sistema qualquer desse tipo que obrigasse efetivamente, se não for retomada, se não for reconfirmada, desaparecia. Mas Epá, isso obrigava a quê? Que pelo menos é que as autoridades, ou o governo, a Assembleia, etc., tivesse que republicar a lei pelo menos como estava. Claro. E acabava tudo o resto. E era um novo decreto-lei que dizia assim, epá, isto agora é um novo decreto-lei. O decreto-lei saiu aqui. Obrigava a algum esforço, claro que sim. Sim, Obrigava a claro. alguma confusão, sim. Obrigava, mas
ainda assim valia a pena, havia mais certeza jurídica. Agora eu não posso ter regulamentos. Limpávamos coisas do passado. Coisas do passado. Eu não posso ter regulamentos eu sei que os PDMs são todos revistos, X anos, etc, mas eu vou tendo regulamentos, vou tendo posturas, vou tendo disposições municipais, sempre tudo a mudar. Portanto, o que é que isto gera? Gera incerteza do cidadão, voltando à SIGA, gerando dificuldades para vender facilidades. Sim, porque... E esse é o grande problema. Eu concordo contigo. Não é fazer campanha a favor de uma posição de determinado partido ou isto ou aquilo, porque as pessoas é assim... mas verdadeiramente esse é o grande problema quer dizer, é a produtividade, não é? Eu acho que quando estávamos no governo a única coisa que nós dissemos logo que o primeiro-ministro anunciava era, sim senhora, aumentos salariais sim, indexados à produtividade, que é a única maneira das pessoas ganharem mais, por uma razão muito simples. Depois a gente vai ver os índices de produtividade, assim, mas porquê é que as pessoas vão para a Alemanha e trabalham muito e em Portugal não trabalham? Mas porquê? Não é? Isto é um discurso apelativo? Não, é um discurso que geralmente é capaz de não dar votos. É um discurso mas tem uma determinada filosofia, tem uma determinada componente. Mas se é um discurso, lá está, voltamos à mesma conversa, é um discurso que não dá votos, então ninguém vai ter esse discurso. Claro, Porque não há incentivo não para há isso. incentivos e por isso depois. E por isso é que depois olhas para os programas dos partidos. Inócuo. Sim. Também é É indiferente tudo. o que é que lá está. Tudo É indiferente a mesma o que lá coisa. É indiferente o que lá está. É tudo indiferente porque cada um pode fazer tudo e o seu contrário, não é? Porque tem a justificação, a justificação, há sempre uma coisa, que é a justificação, eu não sabia que estava assim, não é? É o Também contexto. vale, já agora falamos ao futebol também é assim, não sabia, cheguei aqui, prometi que ia fazer uma equipa para a Europa, mas não sabia que tínhamos aqui umas dívidas. O país é sempre, quem lá chega, a culpa é sempre do governo anterior, não é? Sempre. Se vocês virem, a culpa é sempre do governo anterior, nós vamos fazer melhor. E passado 10 anos ainda continua a ser do governo anterior. O governo António Costa teve lá 8 anos e durante 18 anos assim, a culpa era sempre do Passos Coelho, coitado. Até das coisas que não fez, não é? Era como... E portanto... Então para que é que servem os partidos? Porque repara, para que é que servem os programas dos partidos se quando são eleitos não são é por isso que implementados, os partidos anti-regime... mas mesmo nas eleições não são discutidos os Não, programas. mas Não, atenção, claro por que lei eles têm que ter programa. Tem que Eu ter sei. programa, sim. Lá Mas está. vamos lá ver uma coisa. Sim, Tens mais uma lei. É já definido. mas não é isso. Mas os partidos têm um programa indicativo, têm um programa de princípios, de valores, e depois têm um programa eleitoral com que se candidatam em relação a cada ato eleitoral. Depois vão mudando ligeiramente. A tua resposta parece-me que é porque sempre foi assim. Não, porque é a base da democracia. Eu acho que isso é a base Mas da a democracia. base da democracia E devia depois ser é dizer por uma isso coisa que e há fazer. Depois é por isso que há os partidos contestatários e os partidos de combate ao sistema que em determinado momento têm expressões substanciais do voto popular. E das duas, uma, depois ou aquilo que vocês dizem, mas o Chega tem programa, o Chega tem determinadas coisas. Ou depois se transformam num partido de poder, e não é? E tem exercer o Tu achas poder. que alguma vez vamos ter um primeiro-ministro que não seja do PS ou do PSD? Claro que sim. Mas tipo, eu Se é a ainda vou mesma ver coisa que isso. perguntarem na altura, o Boa Vista ia ser campeão nacional, e que sim. O Braga vai ser campeão nacional, acho que sim, não podia qualquer. O Benfica vai continuar a ganhar 50% dos campeonatos, espero que sim, quero que sim, e Então os torcerei grandes- sempre por isso. Agora, em determinado momento, há um conjunto de circunstâncias, não é? Que vão acontecer e que levam a que Sim, mas há equipas que tu nunca vais dizer que vão ganhar a Primeira Liga, né? Se eu vou buscar uma equipa qualquer. hoje em dia já não sei. Reparem uma coisa, hoje em dia com o sistema de aquisição aliás, aquele fair play financeiro, eu dizia muitas vezes lá no Benfica, quando tive nos 6 anos e meio que tive como administrador da SAD e vice-presidente, que a mim o fair play financeiro foi mais uma maneira dos partidos tradicionais se defenderem para impedirem que partidos dos clubes tradicionais se defenderem, para impedirem que viessem clubes e que comprassem um clube pequeno e que fossem para ali fora. Para impedir... Quase fugiu a boca para a verdade. Estavas a falar de clubes e falaste em Falei de partidos. Também é O que é mais fácil, Rui? Comentar política ou futebol? futebol. Porquê? Porque podes... Futebol tem a ver Não com tens de ter- paixão. não tem que ter uma linha Futebol de tem que raciocínio, ter né? memória e tem que ter paixão. E saber Não é? os nomes dos jogadores. Saber memória um bocadinho, saber os resultados antigos e saber uma coisa. Eu passei 10 anos, 11 anos com base numa grande memória, modéstia à parte, com base numa paixão imensa pelo Benfica. Como eu dizia sempre,
o futebol português, Mas não achas que o temos meu pai não me fez sócio de Portugal nem da seleção portuguesa, o meu pai fez-me sócio do Benfica desde que eu nasci, portanto, ponto final. Sim, mas ele Eu também vi- disse para não ir para a política e Não, isso não mas eu fizeste não, o que o teu pai disse. sei lá, nunca me, não, tá bem, mas meu pai disse-me outras coisas que valeram muito a pena. Olha, aliás. não achas que temos demasiados programas de documentário desportivo? Temos. Agora já não. Eles acabaram praticamente todos. Hoje os programas de documentário desportivo não têm a expressão. Nós tínhamos, chegámos a ter 300 e tal mil pessoas por coisa. Hoje em dia As é pessoas menos. veem menos, é? Acho que sim, acho que está quê? mais disseminado. Acho que vulgarizou, banalizou-se. Uhum. Não será que discutem demasiado? Porquê é que não discutem mais o jogo? Hoje em dia, reparem uma coisa, hoje em dia já não é possível discutir com base na paixão o penalti de sim ou não. Hoje em dia o VAR matou a discussão dessas coisas. Ok, isso é interessante. Não é? Portanto, a Não, mas dá para discutir que tecnologia, o VAR está errado. quanto mais, tá bem, mas há poucas coisas, mas quanto mais a tecnologia vai avançando, menos. E eu digo uma coisa também, é assim, eu quando o VAR foi introduzido, eu, aliás, fiz e escrevi até umas coisas dizendo que achava que aquilo era uma coisa de introduzido vários uns meses e acabava. Isto estava enganado. E mais, eu acho que até o movimento é de que o VAR vá tomando cada vez mais conta em função da verdade desportiva. Para que não Metes haja... lá uma inteligência artificial e toma as Pois. decisões todas e deixou o seu Acaba o comentário. árbitro. Acaba o árbitro. Sim, mas a Já inteligência... devíamos meter um VAR na política. O VAR, isso também era verdade. O VAR na política a assobiar, em vez de ter o Presidente da Assembleia, ter o VAR que ia ver o que é que tinha acontecido. O senhor prometeu isto, o senhor está a fazer isto, o senhor não pode fazer, sai, faz favor, entra outro. Pronto, era uma questão. Mas também se tivéssemos um VAR que fosse capaz de fazer isso, ou uma inteligência artificial que fosse Era capaz de fazer isso, primeiro-ministro. não era preciso deputados. Sim, mas se calhar Tomava depois conta do país. podes ter Mas a democracia representativa é assim. candidatos a deputados para que são vários. Candidatos a árbitros Não, o políticos. problema não é esse. Inteligência No artificial. Instagram, hoje em dia, AI. aparecem todas aquelas imagens produzidas, não é? De Uhum. várias coisas, não é? Portanto, qualquer dia temos perfis falsos de pessoas Já tem. reais. Já temos. temos, já Não, temos. De pessoas reais? Não, perfis falsos de pessoas que não existem. Perfis falsos. Perfis reais de Perfis pessoas reais falsas. de pessoas falsas. Sim, perfis reais de pessoas falsas. Isso já existe. Pois já. Portanto, e também perfis reais de pessoas falsas e pessoas falsas de perfis reais. Já Melhor tudo, é muito já tudo. confuso. Sim, mas essa questão do comentário... Agora, o comentário político é mais Não, difícil. o que me- O comentário tu político... tens comentário desportivo que dura, sei lá, 1 hora, 2 horas, Sim. 3 horas, não é? Mas depois levas os candidatos a primeiro-ministro, à Assembleia, A falar ao em 15 debate, minutos cada um. e falam Sim. 15 minutos. E a gente acha muito, de vez em quando. Alguns deles acham muito. Tudo bem, se queres ver a versão resumida, podes ver a versão resumida, mas pá, eu gostava que eles tivessem mais tempo para realmente falarem das coisas que interessam, porque senão estão sempre constantemente a falar do que não interessa, Sim. não é? Mas Superficialidade. isso hoje em dia o mundo é um toque e foge. O mundo é de sensações, não de como é que Convicções. não, isso de convicções acho que já há pouco. Aliás, quem tem muitas convicções perde um bocadinho no debate, por uma razão muito simples. Porque o facto de eu ter convicções leva-me a ser honesto comigo mesmo, não é? Havia uma pessoa, o Luís Fontoura, sobre outra pessoa, que não posso dizer quem é, dizia uma coisa: a falta de caráter potencia a percepção da inteligência que temos dela. Ou seja, quando uma pessoa não tem caráter para manter para manter aquilo que disse, ou seja, eu sou capaz de dizer hoje uma coisa e amanhã outra, verdadeiramente sem que isso me custe rigorosamente em nada em termos dos meus valores, dos meus princípios, e eu pareço ao mundo dos outros, aos olhos dos outros, mais inteligente, muito mais inteligente, porque eu estou sempre a cavalgar a onda, a dizer aquilo que penso, não é? A dizer aquilo que é expectável que aconteça. Eu digo assim: esta parede é azul, não é? E amanhã convém que isto seja preto. Eu sempre disse que isto era preto. Portanto, a falta de caráter potencia a minha inteligência. E as pessoas estão a ouvir assim: este gajo é muito inteligente. Descobriu que a parede era azul e hoje descobriu que a parede era preta. Achas que o Gouveia Mel tem caráter? Acho que quem é militar tem sempre caráter. Sabe uma coisa? Eu não fiz o serviço militar obrigatório. Eu descobri só as instituições de defesa quando era chefe de gabinete da presidência do Conselho de Ministros, em 86, e fui para o primeiro curso de defesa, para o curso de defesa nacional, 86, 87. 85, 86. E fiquei impressionado e fascinado com essa... 86, 87. Assim, o curso nacional, o curso de defesa nacional, 86. Éramos 30 pessoas, 10 militares e 20 civis. E fiquei impressionado com esse meu contacto. Tive um problema, é que apesar de fascinado com a instituição militar, os meus amigos civis e as pessoas que lidavam comigo cá fora nunca me reconheceram que eu digo que este meu fascínio, não me souberam porque é que era o fascínio. E na instituição militar nunca me deram os galões de general nem de almirante,
não é? E portanto eu fiquei neste meio de mal com os homens por amor a El Rei, de mal com El Rei por amor aos homens, como diria o Afonso de Albuquerque. E portanto, mas digo-lhe uma coisa, é uma Ele tem um espero que plano? as pessoas não, é fascinante lidar com a instituição militar. E a instituição militar é a seguinte: tem pessoas más e pessoas boas, tem, como toda a sociedade portuguesa. Como aos partidos, como no. O futebol diz, o futebol é tudo mau. Não é verdade. No futebol há pessoas de grande qualidade e de grande nível e pessoas seríssimas. É como em tudo, não é, na Como em vida? tudo, portanto, o problema é assim: cada uma destas coisas é a exteriorização da própria sociedade. Há pessoas más na instituição militar, mas as pessoas que eu vi a pensar melhor em termos estratégicos, em termos culturais, etc., muitas delas foram Nós militares. já tivemos um bitol com o Almirante Gouveia e Mel. Não, isto para responder, e depois Tu achas não, que ele tem para um não plano responder. para o país? Ou seja, Acho que tem um a pensamento, candidatura tem um dele pode pensamento para o país. ajudar. Porque o papel do Presidente da Eu acho que não é República. a candidatura dele. Eu acho que, com toda a frontalidade, eu acho que sendo como é aquilo que nós conhecemos hoje, o Almirante Gouveia e Mel será o próximo Presidente da República. E eu até arrisco aqui uma coisa, e aqui posso fazer uma previsão há alguns meses. Eu acho que é eleito à primeira volta, sem Ok. necessidade de segunda volta. Porque eu acho que o mundo até lá vai, se calhar, dar-lhe mais razões. Tem ali 3 ou 4 coisas que teria que corrigir. Um dia destes, o meu filho mais novo, que tem 18 anos já, dizia-me assim: pai, vais apoiar o Gouveia e Mel? Vi que vais apoiar o Gouveia e Mel. E disse: vou apoiar o Almirante Gouveia e Mel. E disse: mas há uma coisa que eu não gosto dele. É porque ele disse que era preciso que as pessoas fossem para a tropa, e eu acho que isso, para a tropa vai quem quer e não vai quem for obrigado. Pronto. E eu percebo que esta seja uma posição dos jovens, mas percebo também que é uma posição possivelmente mal explicada do Almirante Gouveia e Mel, estão a ver? Mas, independentemente desta posição, porque daquilo que dependia de mim, não tenho veleidades a andar a convencer ninguém, mas daquilo que dependia de mim, eu gostaria que o Almirante Gouveia e Mel fosse eleito à primeira volta. Ponto 1. Ponto 2. Gostaria que isso significasse uma mudança na percepção das funções políticas e na função do exercício dos cargos políticos em Portugal também. E que isso fosse dado outra vez, eu estou à vontade. Mas um Presidente da República consegue realmente fazer a diferença, Então não é? não Porque consegue. Consegue. Uma coisa, depois Consegue. do Presidente da República, Cavaco Silva, vamos só falar dos últimos. Temos agora o Marcelo Rebelo de Sousa. Quer um, quer outro, tiveram entendimentos diferentes. Enquanto um teve uma posição austera, uma posição de serviço à pátria, o outro teve o contrário. E atrás, geralmente, os contrários opõem-se, não é? A seguir a uma posição austera, independentemente de se concordar ou não. E até, é o VAR, não é? não, o próprio Presidente Presidente é o Marcelo teve ali uma função de carinho, de envolvimento com as pessoas, e as pessoas gostaram disso. Depois de se calhar, O Cavaco foi muito o Cavaco austero. foi muito austero, o Mário Soares era muito mais envolvente, muito mais dado às pessoas, Jorge Sampaio foi muito menos, o general Ramalhianes teria uma posição muito mais militar, até se calhar nesta posição. E eu lembro, na altura, só para perceber, Mas temos o combatido ou Eanes não. acabou por ser considerado se calhar o melhor Presidente da República sempre, não é? Não, é isso. É assim, independentemente das pessoas terem tido um posicionamento contra, eu ter estado a defender quase até à vida Francisco Sá Carneiro, à vida política, não é? Francisco Sá Carneiro, daquilo que ele significava, daquilo que representava e da guerra que ele teve, morreu combatendo de forma feroz. E eu hoje em dia olho-se para trás e tudo aquilo que eu ouvi do general Ramalhianes depois disso é de uma pessoa de grande nível e de uma pessoa que conseguiu superar até as diferenças, ultrapassar essas mesmas diferenças e estar hoje em dia a ser uma figura incontornável da democracia portuguesa. Não faço nenhuma inconfidência, o meu pai tinha um grande respeito pelo Ramalhianes. Pelo Ramalhianes, independentemente de ter sido com a oposição lá na altura, frontal dele. Exatamente, e portanto, hoje em dia, mas as pessoas têm... Estamos a falar de carisma, não é? Estamos a falar de carisma, não. Era um caso de carisma brutal. Aliás, quando ele funda o partido, aliás, ele não funda, mas ele não funda por ele. Aliás, o erro dele é ele não ter ido para a frente do partido, porque se ele funda e tem o partido teria outra solução. O problema é que ali é uma liderança bipolar, uma liderança bicéfala, não é bipolar, bicéfala, em que ele era sem lá estar e
o Martinho era ou estava sem ser, e portanto havia aquelas coisas. Não, mas eu acho que é acima de tudo liderança, porque partido e líderes, porque Mário Soares era carismático, Francisco Chacra era carismático, Ramalhianes era carismático, mas depois, quer se queira, quer não. Eu dizia sempre, explico isso aos meus filhos assim, e no dia deste dia num programa também da concorrência, Da concorrência? dizem que vocês não têm Não temos concorrência, concorrência, exatamente. Mas o programa mais pequeno destas coisas, não tão grande, dizia uma coisa: carisma é só uma coisa, eu ser deputado do PSD, entrar num elevador com o primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, eu não mexia e não lhe dizia nada, então é que ele não me dissesse alguma coisa, não é? Pá, estava ali, eu acabava, era o respeito integral e era uma coisa. Eu entrava com toda, noutro registro, do engenheiro Guterres, pessoa extraordinária em termos pessoais, entrávamos e dizia, então como é que vai o nosso Benfica, aquelas coisas, então ainda vamos ser campeões este ano, não sei o que mais. Pronto. Tinha a ver com a sensação. Eu sei que depois o problema é o seguinte, um dia destes fazia, eu entretanto olho para trás e trato os últimos 6 ou 7 primeiros ministros todos por tu, que já não é bom, porque já significa, não é? Desde o Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, José Sócrates 3, Pedro Passos Coelho 4, não Costa. é? Costa 5, 6 agora, Luís Montenegro, não é? São 6. Ainda vem aí mais um. Tratou o país, não é? Certo. Portanto, em relação a isso, sobre o que é que virá daqui a Está a falar daqui a uns da tempos. tua convocação de eleições para 2026. Para 2026, exatamente, dessa convocatória. Mas, portanto, já não é bom sinal, porque é sinal que a gente já passou por muito, não é? Portanto, já lá vão 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso. Portanto, Olha, Rui, muito obrigado por teres vindo aqui e eu é que partilhar agradeço muito o connosco. convite. Fica Espero aqui- que tenha, com toda a frontalidade, mas também com toda a humildade, pedir desculpa por não ter estado ao nível dos vossos anteriores Não, acho que, Nada disso. olha, eu convidados, acho mas que enfim. quem decide isso é os Beatalkers, e fica aqui o apelo para tenhamos mais pessoas com carisma, não é? Em Portugal, e mais É pessoas fundamental. consigam se chegar à frente e possam vir ajudar a darmos realmente um rumo ao E país consigamos tomar decisões antecipadamente. E não vir sempre a correr atrás de prejuízo. e prever para o futuro, não é? Pensarmos a 10, 15, 20 anos, pensarmos realmente numa estratégia. Portanto, para partilhem este episódio com outras pessoas, para inspirarmos mais pessoas, para mais pessoas discutirem estes temas, porque é só discutindo estes temas que nós conseguimos encontrar soluções. Muito obrigado pelo convite, muito Obrigado obrigado, Zé, mais muito uma vez. obrigado, Tocha, obrigado Obrigado, e Rui. felicidades para o vosso. Obrigado. Obrigado a todos. Done. Ok.